Olá pessoal, sejam super bem-vindos a mais um vídeo do canal. O vídeo de hoje está muito especial porque é um vídeo exclusivo para responder perguntas, dúvidas dos participantes da nossa Masterclass do Toque ao Toque. Então, aqui eu vou responder tanto as dúvidas de quem estava ao vivo, quanto as dúvidas de quem enviou para o meu suporte as dúvidas para eu responder. Então, primeiro, eu quero falar muito obrigada a cada um de vocês que confiou mais uma vez em mim, que confiou no meu trabalho, porque assistir um vídeo meu é confiar em mim. E se inscrever no Worktalk, que foi um evento que eu fiz também esse ano, se inscrever na Masterclass é uma forma de vocês dizerem mais uma vez, Leila, estou te dando mais um voto de confiança. Então, em nome disso, eu quero dizer muito obrigada, de verdade, muito obrigada mesmo, e espero cada vez mais honrar a confiança que vocês estão depositando em mim, tá bom? Porque esse é um dos meus valores. E espero que eu tenha contribuído para que vocês descubram os valores de vocês e para conectar vocês com os valores de vocês e desconectar vocês desses pensamentos intrusivos, incômodos que o toque pode trazer. Então vamos lá, vamos começar com as dúvidas, porque eu tenho certeza que esse vídeo vai ficar muito longo. Então vamos lá. Pessoal, o vídeo de fato ficou muito longo, eu só quero fazer um aviso. Algumas pessoas que perguntaram, no começo eu respondi e depois no final tiveram mais perguntas dessas pessoas. Então se você perguntou mais de uma vez, não pausa o vídeo na hora que você ouviu a tua resposta. Vai até o final porque talvez eu tenha te respondido mais de uma vez. Tiveram pessoas que eu respondi mais de uma vez, mais de uma pessoa inclusive. Então se puder assista até o final. Bom, a primeira dúvida é a seguinte. Eu andei pesquisando e vários psicólogos dizem que pode sim ter relação e é uma reação do toque, uma reação do corpo involuntária. Bom, enfim, isso me deixa muito triste e angustiada ao extremo e sinto até vergonha de perguntar. É normal sentir excitação no toque sexual sem desejo? Apenas vem um pensamento intrusivo, sentimos angústia, tristeza e todos os piores sentimentos possíveis, mas essa sensação vem indesejadamente. Mas justamente quando o pensamento intrusivo aparece, então isso realmente faz duvidar da sua sanidade, pensar que realmente sou uma pessoa horrível. Isso só piora o toque, me deixando em fases depressivas, angustiantes, enfim, esse transtorno é horrível. Respondendo a sua dúvida, sim, isso é um sintoma do toque. Fique 1000% tranquila, eu vi que você ficou bastante envergonhada, angustiada de fazer essa pergunta, fique bem tranquila, por quê? Se você já assistiu a aula, caso você já tenha assistido, o que eu posso te dizer? Eu acho que ficou extremamente claro para vocês que todos esses pensamentos não são culpa de vocês. O que a gente vai fazer com a culpa que o toque traz? Onde a gente joga? Lembra da foto lá do slide? Onde que a gente joga essa culpa? No lixo. Por quê? Porque não é algo produtivo, não é algo que é lógico. Não é lógico eu alimentar uma culpa de algo que eu não escolho fazer. Isso que você falou é algo muito comum no toque sexual. A gente chama de resposta groinal. E a resposta groinal é justamente uma sensação como se vocês estivessem excitados, mas na verdade vocês não estão excitados. O ponto é que vocês sentem alguma sensação física na parte íntima de vocês. O homem, a mulher, sente uma sensação física. E aí vocês querem morrer quando vocês têm essa sensação. Porque vocês pensam, gente, além de eu estar pensando algo totalmente perturbador, isso ainda está me excitando, aí pronto. Aí vocês se sentem a pior pessoa do mundo. Porém, eu tô aqui para dizer que não, gente. Não, uma pessoa que tem essa sensação, ela não está verdadeiramente excitada. É verdade que ela sente algo na parte íntima dela, isso é verdade. Porém, isso é mais um sintoma do toque sexual. Você não está excitada, fica super tranquila, não precisa se sentir mal. Vocês não vão perder o controle, tenham certeza disso. Vocês não vão perder o controle, vocês não são esse tipo de pessoa, tá? Vocês não têm prazer. Igual você colocou, é indesejado, não tem desejo, então fica bem tranquila. Não é uma sensação compatível com seus desejos, não é. Isso é exatamente mais um sintoma do teu toque sexual. A resposta groinal é uma sensação presente no toque sexual, porém é só mais um sintoma do teu toque, não reflete absolutamente nada sobre seus desejos. Fique 100% tranquilo e pare de se culpar. Pega a tua culpa e já sabe onde jogar. Próxima pergunta da Tati. Ela pergunta o seguinte: pessoas que não têm toque pode ter pensamentos repetitivos, né? Qual a diferença? Pode, Tati. Por exemplo, gente, eu não tenho toque, tá? Eu não sofro de transtorno obsessivo compulsivo, mas eu sou invadida em alguns momentos de pensamentos intrusivos, de pensamentos repetitivos,
Desde uma coisa boba, como uma música que fica repetindo na minha cabeça e vira um pensamento repetitivo, desde algo super simples e bobo, como algo pior. De repente eu tá, sei lá, atendendo e de repente vem um pensamento na minha cabeça, ou tá em uma situação, sei lá, com a minha filha e vem um pensamento intrusivo. Então, qual é a diferença? A diferença é que a pessoa que não tem toque, como eu, ou qualquer pessoa que não sofre de toque, ela tem sim esses pensamentos repetitivos, mas a diferença é que ela não dá importância, ela não fica, meu Deus, se eu tô tendo esse pensamento, eu tenho que fazer algo a respeito. Não, ela entende que é só mais um lixo mental, que é só mais uma produção aí da minha mente, um evento mental, mas que me incomoda, óbvio, mas eu não tenho que dar muita atenção. Quer ficar aí me enchendo o saco? Ok, mas eu não vou parar minha vida em função de você, que é o que acaba acontecendo muito no toque. Parece que a vida de vocês meio que para em função de viver isso. Não que para totalmente, muita gente continua sendo funcional, mas vocês acabam dando muita importância para isso que é só um pensamento. Continuando aqui, agora a gente tem uma pergunta do Breno. Espero que vocês não fiquem bravos de eu estar falando o nome, na verdade é pra gente se sentir mais próximo, tá? O primeiro nome que eu não falei porque ela pediu pra não falar o nome dela. Vamos lá, Breno, tenho 40 anos, tenho toque de pensamentos mágicos. Se eu não relar aqui, alguma catástrofe vai acontecer. Se colocar essa camiseta, algo ruim acontece. E passei por diversos psicólogos, hoje estou fazendo TCC todas as quartas e percebo que a exposição e enfrentamento são o melhor meio para melhorar do toque. Porém, percebo que toda vez que saio da sessão tem uma força, de 0 a 100, a força dele é 100. Quando ele sai para enfrentar e se expor, porém, ao longo da semana, ele vai perdendo essa força e o medo do enfrentamento vai aumentando, e os rituais aumentando também. A minha dúvida é, existe alguma maneira dessa força para o enfrentamento permanecer durante a semana e períodos mais longos? Muito obrigada. Eu que agradeço a pergunta, Breno. Seguinte, como você faz TCC, vou falar o nome certinho, tá? Existe uma técnica da TCC chamada de cartão de enfrentamento. Não sei se você já fez na tua terapia, mas o cartão de enfrentamento é uma ferramenta no qual a gente pode colocar algumas frases para vocês lerem durante a semana. Pode ser tanto frases para encorajar você a fazer o enfrentamento, quanto frases nesse sentido, que te lembrem que, olha, por que é importante para você se manter ativo, o que você ganha, tudo que você, enfim, já fez. Então, um exemplo de frase aqui que eu poderia inventar para o teu toque. Ainda que o meu toque diga que se eu colocar essa camiseta hoje, algo de ruim vai acontecer, porém a grande verdade é que eu deixar de usar a camiseta, na verdade eu vou me privar, então eu não tenho garantia alguma de que algo vai acontecer e em contrapartida eu tenho total certeza que eu vou me privar de usar a camiseta. Por isso eu escolho usar apesar do que o meu toque diz, até porque meu toque é um transtorno mental. Enfim, frases nesse sentido, quem participou do worktalk viu eu fazendo na prática com o toque de cada um de que estava presente lá, mas seria mais ou menos isso. Então eu te orientaria, Breno, a pedir pro teu psicólogo ou pra tua psicóloga para vocês fazerem junto alguns cartões de enfrentamento e você ler esses cartões toda vez que você estiver sentindo que você tem que fazer um enfrentamento, mas que a tua força deu uma diminuída, tá? Então essa seria a minha sugestão. E também nessa mesma linha de cartão de enfrentamento, sugiro que você tenha algo no teu ambiente que lembre isso. Então, por exemplo, colocar no plano de fundo do teu celular algo que te remeta a essa ideia de força. Então, por exemplo, você pode pôr, isso para todos vocês, tá? Vocês podem pôr uma frase que remeta vocês a essa ideia de que assim, vale mais enfrentar do que eu me esquivar, ou qualquer palavra, pode ser um trecho de uma música, pode ser uma foto de alguém que inspira vocês, enfim, qualquer coisa que remeta. Então, toda vez que eu pego o celular, não é para ser uma compulsão, eu vou e eu vejo essa frase que me diz, por exemplo, como que era a frase que eu coloquei lá no slide? Que a liberdade começa quando a gente começa a desobedecer, alguma coisa assim. Poderia pôr essa frase, você pode pôr uma frase, minha vida, minhas regras, tá bom? Então, seria mais ou menos nessa linha, Breno. O José Júnior pergunta o seguinte, tenho toque há um tempo que às vezes muda de tema no momento de doença e fico sentindo dores, no momento o tema dele é de doença, e fico sentindo dores e sensações no corpo. Fico na dúvida se é alguma coisa ou psicológica pelo toque. Acontece do toque a pessoa sentir dores físicas? Sim, pode dizer o nome? Se sim, né? Pode dizer o nome? Bom, vamos lá. José, o que acontece? Como vocês viram na nossa aula, tudo aquilo que a gente pensa pode afetar como a gente se sente e como a gente se comporta. Lembrando, não significa que o pensamento de vocês tem poder, não é isso. Mas significa que, por exemplo, se eu penso, tá? Vamos imaginar que eu tô pensando, o teu toque é de doença. Você falou de doença, o teu toque. Se eu penso, estou tendo um problema cardíaco.
minha emoção é medo, angústia, ansiedade, e eu posso sentir uma reação física por conta desse pensamento, entende? Mas, como eu não sei exatamente quais são essas sensações que você está tendo, o que eu te diria, o que eu sempre digo para as pessoas, na dúvida, se você estiver realmente tendo sintomas que estão frequentes, que estão ali o tempo todo, todos os dias estão aparecendo, ou na maior parte dos dias está aparecendo esses mesmos sintomas, o que eu diria? Na dúvida, vamos procurar um médico, não é para procurar 10 médicos, um médico para verificar se não tem nada físico. Se não tem nada físico, a gente entende que é psicológico. Mas eu não gosto de já afirmar que é psicológico, embora pode ser sim psicológico, mas eu não gosto de afirmar porque eu não sei exatamente, né? Eu não sou médica, então não examinei você para saber se não tem nada orgânico e fisiológico acontecendo. De novo, como o teu toque é de doença, muito provavelmente pode ser sim da tua ansiedade, pode ser sim do teu toque. Não é que o toque causa sensações físicas, não é isso? No toque sexual, sim, que é o que eu já expliquei. Mas é diferente, não é a dor que você está sentindo. Mas o ponto é que a gente precisa ter certeza mesmo de que é puramente relacionado aqui a essa questão do teu medo e não tem nada físico acontecendo. Não quero te assustar, talvez não tenha nada, provavelmente não tem nada, mas como, enfim, eu não quero te dar uma resposta muito superficial, eu te diria, descarta com o médico pra gente ter certeza que não tem nada físico acontecendo, e aí então, se realmente não tiver, a gente entende que é psicológico, tá? Desculpa se não consegui te dar garantia aqui na resposta. Próxima pergunta, vamos lá. Vivi, meu toque é de contaminação e limpeza. Apesar de saber o que preciso não fazer, o que o toque diz para ir enfraquecendo ele, eu ainda não consigo enfrentar sempre, porque se eu não lavar as mãos, quando o toque me faz pensar que estão sujas, por exemplo, depois de pegar em dinheiro. Vivi, não sei se você já assistiu. Você assistiu, foi sobre dinheiro, tá? Pegar em dinheiro ou algo que considere sujo, eu penso que ao tocar em outros objetos, eles ficarão sujos também. É um pensamento de que se as minhas mãos estão sujas, ao tocar em outro objeto, eles ficarão sujos também. Usei tua frase, inclusive, na hora que eu estava explicando o toque de contaminação, né, no RPD. Então, por isso, lavo as mãos várias vezes. O que preciso fazer para mudar esse comportamento? Vivi, primeira coisa, acho que você deve ter assistido meu vídeo, minha aula. Caso você não tenha assistido, corre assistir, porque você vai sentir que foi para você, né? Embora não tenha sido proposital que eu usei dinheiro, né? Não tinha visto a tua pergunta. Então, Vivi, o que você precisa fazer? Eu usei essa frase mesmo lá, né? Tipo, sei o que deve ser feito, mas porque ainda assim eu não faço. Então, vocês precisam ter clareza que, em nível cerebral, há algo acontecendo no cérebro de vocês e por isso que é tão difícil pôr em prática. Eu não sei a gravidade do toque de vocês, por isso é bem recomendado que vocês busquem um psiquiatra para ele avaliar se é o caso ou não de medicação, porque isso muitas vezes atrava, porque muitos não estão tomando medicação. Nem todo mundo precisa de medicação, é verdade, mas desde que a pessoa esteja conseguindo aí fazer os enfrentamentos dela e tal. Então, no teu caso, Vivi, o que seria importante? Lá onde eu expliquei sobre EPR, teria que fazer a hierarquia. Primeiro passo, listar as obsessões, compulsões, evitações, neutralizações, etc. O segundo passo, hierarquizar. Então, você precisaria se certificar de você começar a diminuir as suas compulsões gradualmente. Então, por exemplo, no exemplo, inclusive, que eu dei, quando eu montei a hierarquia, o lance do dinheiro era o pior para a pessoa, né? O que eu inventei ali da pessoa. Então, no teu caso, você pode ver quais são as coisas menores, que nem segurar na maçaneta com papel e não lavar a mão depois, quando for tomar banho, não lavar as mãos antes, enfim. Fazer tudo isso para ver do que você estaria disposta, o que você conseguiria começar. Quando a gente fala de não lavar as mãos, tudo bem, talvez assim, encostei numa banana, tá? Que eu comprei no mercado, tá com a casca, e de repente eu não vou lavar a mão, mas se eu encostei no dinheiro, eu vou lavar a mão. Então, teria que fazer a tua hierarquia, segue mais ou menos a lógica do que eu fiz ali, porque é de toque de contaminação, então pode te ajudar bastante. E, claro, assim, né? Você ter clareza do porquê que continuar fazendo a lavagem não é a saída. Assim, como você mandou antes de eu fazer a aula, acho que assim, a aula deve ter respondido já a tua dúvida, tá, Vivi? Então, o que eu te diria é dar uma olhadinha na aula, porque eu acho que eu respondi muito bem isso. E é isso, assim, a gente saber que ficar fazendo essas compulsões, essas lavagens, não garante nada, vocês não estão contaminados, ainda que dinheiro seja algo sujo, aliás, imundo, é imundo, mas ainda assim, estou aqui. A gente conversou quando? Foi no sábado que eu fiz aquela aula. Estou aqui, não aconteceu nenhuma vírgula comigo. E eu não só encostei no dinheiro, como fiz algumas coisinhas a mais que quem estava ali percebeu. E assim, infelizmente, ou felizmente, sei lá, muitas pessoas ficaram tocadas, até fiz muita gente se emocionar, muita gente chorar. Não era meu propósito, mas assim, eu sei que eu toquei muita gente. E se eu fui pro extremo e ainda assim não aconteceu nada, vocês por muito menos
aí mesmo que não vai acontecer nada, tá bom? Outra dúvida da Vivi. Muitas vezes lavo as mãos por causa do toque, mesmo sem me sentir ansiosa, apenas para não ficar com o pensamento do toque na minha cabeça. O que preciso fazer para mudar esse comportamento? Tolerar o desconforto. Por quê? Porque você não quer ficar com o pensamento e você vai e faz a lavagem. Porque você não está ansiosa, mas você está com aquele pensamento na cabeça. Para tirar ele, você faz e lava. A gente precisa ensinar para o cérebro de vocês que, olha, eu vou ficar incomodada porque esse pensamento está sobrevoando aqui em cima da minha cabeça, mas eu vou continuar fazendo o que tem que ser feito. De novo, eu também falei mais ou menos sobre isso. O que eu te sugiro aqui é usar a técnica da desfusão, de você imaginar, fazer a metáfora da televisão, imaginar realmente esses pensamentos como programas para você ir se afastando deles, tá? Para você entender que eles vão estar ali, o nosso foco não é eliminar totalmente o pensamento, mas que eu não vou mais ficar me guiando por eles, porque assim, eu pegar e estar com esse pensamento e achar que eu tenho que lavar a mão, ele está me guiando. Eu vou entender que o meu pensamento incômodo e chato vai estar aqui, mas eu vou continuar fazendo e não vou lavar a mão, até que o meu cérebro vá se habituando com essa sensação de desconforto de ter o pensamento lá, porque a gente tem o fenômeno da habituação. Não falei, eu acho que sobre isso, não, acho que não falei, mas a habituação é justamente essa capacidade que a gente vai ter de se habituando, se adaptando, e aí até que uma hora o nosso cérebro entende que, olha, tá tudo bem. E aí a gente vai aí a gente vai, como fala? Estimulando o nosso sistema 2, que é o sistema mais analítico, mais calminho ali, tá? Mais racional. Aí, próxima pergunta da Helenice. Quero saber qual é o meu tipo de toque. Eu tenho toque de cumprimentar todo mundo, homem, mulher, criança, todos. Se eu não cumprimentar, acho que a pessoa vai morrer ou vai ficar triste comigo. Então, Helenice, como a gente tem assim uma criatividade, entre aspas, muito grande no toque, eu mesma, tá, que trabalho muito com toque, eu às vezes tenho dificuldade em saber, por exemplo, em qual toque entraria. De maneira geral, a depender se o teu toque, se você tem muitos outros pensamentos relacionados, não sei se você tem algum pensamento sobre machucar pessoas, eu acho que você não tem. Se tivesse, seria um toque agressivo. Mas aqui, talvez um pouco do pensamento mágico, que nem do Breno, né? Um toque com pensamento, né? A maioria dos toques tem pensamento mágico, mas não teria uma classificação, toque agressivo, toque nanana. Então, entra em dúvidas obsessivas, em checagem, em verificação, mas não teria um toque específico, tá, Helenice? E não foi essa a tua pergunta, mas assim, ninguém vai morrer ou vai ficar triste porque você não vai cumprimentar. Eu lá na nossa aula, eu não cumprimentei todo mundo, e todo mundo está vivo aqui me assistindo. Ninguém, eu acho que ficou triste no nível de não querer vir assistir mais nenhum vídeo meu. Então, assim, claro que é legal, às vezes a gente cumprimentar as pessoas, mas às vezes talvez pode soar até esquisito você sair cumprimentando todo mundo. E outra, por que justamente você tem esse fardo nas costas de ter que cumprimentar o mundo inteiro? Por quê? Quem disse? Onde está escrito isso? Está escrito na Constituição Federal, está escrito na Bíblia, no Alcorão? Onde que está escrito isso? Não está escrito em lugar nenhum. Está escrito no livro de regras antiquadas do toque. Portanto, começa a reduzir um pouquinho isso. Escolhe uma pessoa ali, não vou cumprimentar a Leila, porque a Leila me parece saudável demais, não vou cumprimentar, ela não vai morrer, não vai ficar triste comigo. E vai reduzindo. Se é uma pessoa que você conhece, que passou na tua frente, tudo bem cumprimentar, mas pelo que você coloca, você tem que cumprimentar todo mundo. Não é esquisito? Alguém do nada tem que ficar cumprimentando a outra pessoa? Então não entra nessas regrinhas aí do toque, tá bom? Próxima pergunta, agora é da Tatiana. Olá, Leila, me chamo Tatiana, tenho toque que me faz pensar que se eu usar um emoji ou se digitar tal palavra, algo trágico vai acontecer e trabalho no digital. Também disse, se usar tal perfume ou tal roupa, tenho compulsão mental para desfazer pensamentos ruins e algumas ações. Também refaço conversas e atitudes obsessivamente. Meu toque começou após eu ter escarlatina grave, com 8 anos, com altos e baixos, e dura até hoje com 40. Já tive quase todos os toques e vai mudando durante a fase da vida. Tenho síndrome do pânico também. Um inferno. O meu pior toque é sempre de tragédia, com alguém que amo. Todos os toques e rituais são ligados a esse pensamento de fundo. O toque piora muito em momentos de estresse e de desamparo. Estou paralisada no meu trabalho digital. O toque diz que se eu aceitar certo trabalho... Não, gente, não façam isso. O toque diz que se eu aceitar certo trabalho vai acontecer algo ruim ou que estou desagradando a Deus e fico paralisada nisso e não executo. Sinto muita culpa por tudo. O toque me diz que eu sou responsável e que algo de ruim vai acontecer com os outros caso eu indique um produto ou curso. Penso que vou ser castigada, tipo uma escrupulosidade. O toque também não me deixa fazer planos com antecedência e me diz que se eu planejar um passeio ou viagem... Desculpa, entrou uma notificação ali.
entrou uma notificação, por isso que eu me distraí. O toque também não me deixa fazer planos com antecedência e me diz que se eu planejar um passeio ou viagem e pagar com antecedência, vai acontecer uma tragédia e não vou poder ir. O toque me diz que tudo que planejo vai dar errado justamente por estar me antecipando e com isso eu vou ficando de mãos atadas e preferindo não fazer mais nada. Hoje vivo quase sempre em casa sozinha. Tenho toque de doenças, porém, esse tenho certa razão, pois tenho estado debilitada por 5 anos de saúde e por não aguentar mais isso, acabei escolhendo não me expor muito para não dar mais nada errado ou pegar algo. Pior disso é depender da certeza de médicos para me aliviar. Uma compulsão, né? Se você toda hora fica checando com médicos para se aliviar. Sou muito sozinha e sem apoio. E para piorar, minha mãe é narcisista. Eu sou o bode expiatório e às vezes que falo com ela, ela consegue me colocar mais medo. Tudo ela mostra o lado ruim, aponta tudo que pode dar errado e mais um pouco, além de me culpar por tudo. Eu entro em pânico após contato. Isso mesmo, tentando reduzir contato e evitando contar coisas da minha vida e da minha filha. E tem voltado um toque que tive quando criança de super confissão. Achar que tenho que confessar tudo da minha vida e passar da minha vida e passado, mesmo sem contexto para isso. Se puder me dar uma luz sobre essas questões, principalmente com o que minha mãe fala, que me piora demais, agradeço demais, desculpa o textão. Obrigada pelo seu trabalho lindo. Obrigada pelo seu trabalho lindo. Nós do Toque somos muito sofridos e seu trabalho faz toda a diferença. Obrigada de coração. Eu que agradeço por vocês estarem aqui. O vídeo já está super longo e vocês ainda estão aqui e vai ficar ainda mais longo, porque ainda tem muita pergunta para ler. Mais uma Tati, né? Tati, seguinte. Eu até fico sem palavras, porque assim, eu acho tão injusto. Você não tá podendo trabalhar, você não tá podendo fazer suas coisas. Pelo que você escreveu, você tem uma filha, sabe? Como você vai prover o bem pra tua filha? Como que você vai proporcionar algo bom pra tua filha? É você estando ativa, é você tá fazendo suas coisas. Quando a gente trabalha com algo que minimamente, né? Não precisa ser o amor da minha vida, meu trabalho. Não, mas quando a gente trabalha com algo que faça sentido pra nós, então você é do digital, você vende coisas para as pessoas. Quando a gente trabalha com aquilo que a gente gosta, de certa maneira a gente está mais satisfeita com a gente. A gente fica menos infeliz, menos insatisfeita. Não só isso, mas é uma das coisas, né? A gente está minimamente satisfeita na nossa área profissional. O que seria preferível para você e para tua filha? Estar trabalhando com o que você sabe fazer, apesar do que o toque diz. Ou você está abrindo mão do teu trabalho pelo medo, né, de estar vendendo alguma coisa errada, de indicar alguma coisa para a pessoa e de ser castigada. Isso é preferível para tua filha? A mãe dela estar triste, mal, insatisfeita. É isso melhor para tua filha? Será que a gente não está indo para um caminho torto? Porque eu sei que o toque entorta a lógica. Eu sei que o toque faz parecer para vocês que, nossa, se você não fizer isso, tal coisa vai acontecer. Nossa, ele promete muitas tragédias. Aqui no caso você tem esse medo de ser castigada. Castigada por quê? Se alguém está com uma dificuldade, vamos pegar eu vendendo a Masterclass? Vocês têm uma dificuldade. Vocês veem terça-feira religiosamente meus vídeos. Mas, para alguns de vocês, vocês queriam dar um passo a mais. Vocês não queriam só se contentar com os vídeos que a Leila disponibiliza aqui gratuitamente toda semana. Alguns de vocês queriam sentir que, será que ela tem algo a mais para me oferecer? E eu fiz isso, eu vendi para vocês. E eu ofereci algo a mais daquilo que eu falo aqui. Pelo menos eu ofereci de forma mais organizada. Eu ofereci as ferramentas, eu expliquei na prática, eu emocionei vocês. Por que eu vou ser castigada por isso? Pelo contrário, tanto de mensagem que eu estou recebendo de pessoas gratas, inclusive você, colocando aqui para mim, obrigado pelo seu trabalho lindo. Se eu tivesse o mesmo toque que você, imagina se eu tivesse o mesmo toque que você e não tivesse vendido minha aula para vocês. Imagina se eu não tivesse feito isso, eu jamais estaria falando com você diretamente, Tatiana. Diretamente, assim, o teu nome. Jamais eu teria, se eu tivesse me guiado por um pensamento como o teu. Portanto, vocês continuarem se guiando por aquilo que o toque diz, afasta vocês de coisas tão importantes, seja para vocês, seja para os outros. Você ajudar uma pessoa que está procurando um curso, encontrar o curso que ela tem e vender para ela, por que isso é errado? Uma coisa é eu pegar e inventar para vocês uma doença. Gente, vocês que têm toque, estou inventando, tá? Olha, vocês que têm toque, vocês têm uma outra doença chamada tripliptite, tá? Aí eu vou inventar que vocês têm e agora eu vou inventar a solução do tripliptite. Não sei nem falar o nome que eu inventei. Isso é problemático. Eu estou inventando um problema. O toque confunde vocês. O toque faz vocês sentirem que vocês são mal intencionados quando vocês não são. E os picaretas do mercado digital estão ali vendendo e faturando milhões, fazendo 6 em 7, 6 em 1, 6 no que você quiser, faturando milhões
Por quê? Porque pessoas boas como você estão ali se isentando por medo, né? Se isentando de estar ali fazendo o trabalho delas de forma honesta por medo. Não entra nessa onda, não entra nessa onda. Quanto à questão da tua mãe, como ela não trata, imagino, né? Caso ela de fato tenha personalidade narcisista, ela não vai mudar. E eu sei que isso é muito triste, mas assim, eu sempre digo para minhas pacientes que têm mães assim, ou que têm pais assim, que a gente não pode contar com a mudança deles, porque para eles não é um problema. Então quem vai ter que aprender, de alguma maneira, escutar, deixar entrar e sair, escutar, rebater e voltar, são vocês que lidam com pessoas assim. Então, a distância muitas vezes é o caminho. Se não for possível totalmente a distância, mas é justamente você entender que assim, ela tá falando isso por conta dos problemas dela, ela tá me botando medo porque ela é uma pessoa muito medrosa. Você falou, né, que a tua mãe te culpa por tudo, que ela fica te colocando mais medo. Tenta ser mais realista que ela. Não é porque, né, às vezes nossas mães são muito assustadas, que a gente vai ter que entrar no argumento delas. Vou dar um exemplo aqui da minha mãe. Ela não é narcisista nem nada, mas quando eu morava em São Paulo, nossa, meu Deus, esse vídeo vai dar umas 2 horas, tá? Nem sei se tem alguém me escutando ainda. Coloca, claro que tô te escutando, Leila. Coloca, quem estiver me ouvindo aí. Quando eu morava em São Paulo, eu ia atender às vezes à noite, né, presencialmente. E aí eu lembro que uma vez minha mãe tava lá me visitando, e aí eu lembro que uma vez ela falou assim: quanto você vai receber por esse atendimento? Eu te pago. Não vai à noite sozinha, não vai. Eu ia de metrô e tal. E ela ficou morrendo de medo. Esse era o medo dela. Que também, quando ela fala isso, óbvio que eu ficava com medo. Eu falava, gente, só o que me falta é eu sair agora. E eu ser assaltada. E minha mãe falava, viu, eu falei pra você não ir. Eu pensava isso direto, né? Só que, de novo, o medo estava lá, mas eu posso buscar me proteger, rezar, sei lá, fazer aquilo que eu acredito. Tentar cuidar onde que eu tô passando, não passar numa rua totalmente escura, atravessar e andar do lado que tem outras pessoas, sei lá, eu posso tentar me resguardar, mas eu não posso me guiar totalmente pelo medo dela. O medo da minha mãe era para me proteger, ela queria me proteger, inclusive ela ofereceu de me pagar quanto eu ia receber para atender na época, só para eu não ter que me expor. Só que o medo dela tá tudo bem, é justo de acordo com o contexto que ela teve, com a história dela, só que eu não posso viver a minha vida com base apenas no medo. O medo tem que me proteger sim, porque, como eu expliquei lá na nossa aula, o medo preservou a gente, garantiu a nossa sobrevivência, só que você tem que avaliar o quanto que a tua mãe é o tipo de pessoa que vai ser a tua referência daquilo que é digno de ter medo ou não. Se ela é uma pessoa muito medrosa, talvez existe algum exagero da parte dela, então você vai ter que filtrar isso. Às vezes a distância, ou às vezes você colocar pra você, ela não é minha referência, ela não é minha referência, ela é uma pessoa que tem muitos medos. Então não é nela que eu vou me guiar pra ver se aquilo faz sentido ou não de eu enfrentar, tá? Sobre a questão de doenças, mesmo que você tenha essa questão de você estar debilitada e tudo, cuida, não é porque você está doente que necessariamente vai acontecer 1 milhão de outras doenças com você. Então também cuida com essa coisa de achar que, então tá tudo bem eu ter esse tipo de toque. E assim, tragédias acontecem com as pessoas porque elas estão vivas, mas não existe nenhuma compulsão que nenhum de vocês pode fazer para evitar isso. Desculpa minha caixa de som. Não existe nenhuma compulsão que vocês vão fazer que vai evitar isso. Não existe. Você se sente sozinha, você se sente desamparada. O quanto que você fica afastada do mundo, afastada da vida, você fica cada vez mais reclusa, o quanto isso vai te ajudar. Você falou que você prefere ficar, né, cada vez mais sozinha para que não aconteça nada. E aí que não vai acontecer nada na tua vida, porque a tua vida vai ficando parada. Para de caminhar, gente, rumo ao medo. Quais são os valores de vocês? O que importa pra você? Importa a tua filha? Importa o que, amigos? Vamos se conectar com isso. Nada de grave vai acontecer com essas pessoas se você fizer ou não uma compulsão. Nada. Não vai acontecer nada trágico. Se alguém comprar uma coisa que você indicar, você não vai ser castigada. Castigada por quem? Por Deus? Você acha que Deus está feliz de ver você nessa situação? Ó, vou ficar 1 hora aqui falando do caso da Tatiana, gente, mas assim, por favor. Não entra, né? Tô vendo se tem mais alguma coisa que eu não comentei que eu gostaria de comentar. Dava pra fazer um vídeo inteiro só de tudo que você me falou, tá? Só pra você saber, mas assim... sim, isso é importante. Tudo que você planeja vai dar errado. Não, gente. Quando a gente fala de finanças... Sou administradora também. Embora não aplico muito, mas assim... Quando a gente fala de finanças, putz...
Quem dá orgulho para alguém que trabalha com finanças é a pessoa que se planeja com antecedência, é a pessoa que bonitinha guarda o dinheiro dela, que compra passagem com antecedência, viajou, voltou, não tá voltando com o dinheiro. Isso que é admirável que você faz, o toque faz parecer que é algo ruim. Mentira, mentira. Tudo bem que eu também fico com receio de falar, gente, vou viajar para tal lugar e tenho medo de dar errado. Eu tenho esse medo também, mas é mentira que se você se planeja vai dar tudo errado. É o contrário, as pessoas que se planejam são as pessoas mais preparadas para lidar com as coisas. Se eu não tivesse me preparado, me planejado para dar a masterclass, eu ia ali ficar 3 horas falando lé com cré, entendeu? Coisa desconectada. Porque eu me preparei com antecedência, com bastante antecedência, não bastante, mas assim, fiquei muitas semanas me preparando. Eu consegui entregar o melhor para vocês, dentro daquele limitado tempo que a gente tinha. Então, não deixa o toque entortar a lógica para vocês. Por favor, faça suas coisas, planeje sua viagem, manda o toque para onde você quiser. Eu xingaria, mas eu não sei se a gente já tem essa intimidade aqui, entendeu? Para eu já xingar aqui, assim no YouTube. Mas se fosse minha paciente, eu já sabe para onde que eu mandaria, né? Você imagina. Para PQP, entendeu? Não faz isso com você, não faz isso com você. Você tá muito sozinha, busca apoio das pessoas que podem te apoiar. Busca aquela pessoa que é gentil com você, que foi bacana com você. Busca se conectar com quem pode te ajudar a ir para uma fase melhor, que você se encoraje mais. Menos pessoas que te assustam e mais pessoas que te encorajam, certo? Nem que seja eu essa pessoa aqui virtualmente toda terça-feira. Mas você tem uma linda vida para viver e não deixa o toque te roubar isso. Não deixa, por favor. Ele já te roubou tantas coisas, né? Agora vamos para a próxima pergunta, pessoal. Nossa, vocês vão querer me matar pelo tamanho deste vídeo, mas o que eu vou fazer? Eu não vou deixar vocês desamparados, não. Vamos lá para a próxima. Aline, quanto ao toque de pensamentos intrusivos de cunho sexual, sem compulsões? Tá, pensamento sem compulsão. A melhor técnica seria a desfusão cognitiva? Percebo que quando apenas deixo o pensamento passar, me sinto melhor e com o tempo estou pensando menos isso. Exatamente. É porque assim, ó, quanto aos pensamentos, Aline, você não tem compulsão, mas se você tem um pensamento assim, ó, eu tenho um pensamento perturbador, espero não ser gatilho para você, vai ser gatilho, não vou dar esse exemplo não. Tem um pensamento perturbador sexual. Aí me vem um pensamento dizendo, viu, você é uma pessoa ruim, você é uma pedófila, você não sei o quê. Essa parte é importante que você questione. Fale, opa, pera lá, eu sou pedófila, eu tô sentindo prazer. Questiona sim, tá? Essa parte. Mas assim, não, Leila, beleza, já questionei, já sei que é o toque, eu só queria tirar esses pensamentos da minha cabeça. Então, te sugiro desfusão cognitiva e outra coisa que eu te sugiro é mindfulness, atenção plena, mindfulness. Eu tenho um vídeo sobre isso no YouTube, que tem muitos vídeos de outras pessoas, inclusive, também sobre esse tema. Sugiro bastante praticar o mindfulness. Para o teu tipo de toque vai ser bastante interessante a questão do mindfulness. E, não sei se você faz tratamento, talvez não, mas aí talvez se você fizesse tratamento, poderia trabalhar também uma exposição, né, em relação a esses pensamentos. Mas por hora, desfusão cognitiva, tem outras técnicas além daquela que eu ensinei, e a questão do mindfulness, porque o mindfulness propõe exatamente isso, esse distanciamento em relação aos pensamentos, onde eu observo meus pensamentos, mas eu não julgo eles, eu não me abato por eles, eu apenas observo, como se, por exemplo, eu estivesse observando esse marca-texto, como ele é, qual é a cor dele, qual é a textura, qual é o cheiro, como que é a sensação de passar ele na minha pele, nananã. Eu não estou julgando se é bonito, se é feio, se é bom ou se é ruim. Eu simplesmente estou observando e entendendo que eu não sou o marca-texto. O marca-texto está aqui, estou de olho nele, porém eu não sou ele. Tá bom, Aline? É isso, tua perguntinha foi mais curtinha, né? É bom que umas mais compridas, mais curtas, e aí a gente vai compensando. Outra comprida. Maiara. Vamos lá. Eu realizo determinada compulsão, mas ela se torna tão repetitiva que prometo a Deus não fazer mais. Mas, ao mesmo tempo, é como se o mal pedisse para eu fazer. O mal, né? O mal pedisse para eu fazer e por medo de algo ruim acontecer, eu acabo fazendo novamente. O problema é que fica um emblema na minha mente como... Como? Eu tô com medo do mal de fazer mal? Peraí, é complicado, é um emblema mesmo, peraí. Eu tô com medo do mal... de fazer mal no caso inimigo, né? Acho que é isso, tá? Eu deveria confiar mais em Deus, então não estou confiando 100%. Isso me deixa muito mal, de pensar que ela tá com medo do mal, de fazer mal e que ela deveria estar confiando em Deus, então ela não tá confiando. Tá, então essa é a primeira pergunta da Maiara. Essa questão de você estar prometendo a Deus que você não vai fazer ou não vai fazer, que você tá com medo, que você não tá confiando ou não tá, quando a gente pensa em termos religiosos, dentro daquilo que você acredita, você está citando Deus, o teu toque está relacionado também a isso. Então, a pergunta que você precisa se fazer é a seguinte: Deus não sabe do que está passando na minha cabeça? Deus não sabe o que está passando no meu coração? Deus de verdade vai ficar bravo comigo? Ou, enfim, é tão problemático assim eu estar nessa dificuldade? Ou será que eu preciso começar a desencanar, tipo, por mais que me incomode,
Deus sabe o que está acontecendo. Não é que eu estou com medo do mal. Na verdade, você está com medo de algo de ruim acontecer. Se é de onde está vindo esse mal, tanto faz para você. Você está com medo que coisas ruins aconteçam. E aí você está presa em compulsões. E por isso que você faz essas promessas para Deus. Mas mais do que eu, mais do que todo mundo que está assistindo esse vídeo, mais do que qualquer um de nós, talvez Ele é quem sabe. É Ele quem sabe que essa promessa que você não conseguiu cumprir é porque você está com um problema. Aqui, que você deve ter visto já na Masterclass. Aqui, teu cérebro não está funcionando normal, teu cérebro está funcionando demais. Então, essa parte que deveria frear tuas compulsões, que é onde você não está conseguindo segurar, é porque teu cérebro está ali, ó, opa, funcionando demais. E a parte que tinha que frear não está freando. Então, eu sei que é difícil, mas assim, não fica se culpando por conta disso, porque assim, é normal todos nós termos medo, mais ainda vocês que sofrem de toque. E ainda mais normal você ter dificuldade de romper isso. Então, ele sabe muito bem que você não está conseguindo romper, não é porque você está desobedecendo ele, não é porque você está pouco confiando nele, não tem a ver com isso, mas tem a ver com o fato de você estar doente, tem a ver com isso, ok? Tua outra pergunta. Desculpa, eu falei teu nome, mas as pessoas não vão saber quem é você, eu acho, tá? Não falei teu sobrenome, desculpa. Que é outra pergunta mais íntima. Na hora H, eu sempre acho que estou pecando muito, principalmente por ser um relacionamento homoafetivo. Tem vezes que não leva adiante, porque mais vale respeitar Deus do que um prazer momentâneo. Mas houve vezes que não parei, como se ele tivesse me pedido para parar e eu não parei. Eu me sinto muito mal por isso. Então, de novo, a gente entra aqui numa questão religiosa. Quem não acredita em Deus, desculpa, mas eu preciso entrar, né? Porque cada caso é um caso, então eu preciso entrar um pouco nisso. Acho que talvez dentro da tua religião, não sei, tá? Eu tenho pacientes que são gays e que a religião deles aceita, e tenho pacientes que a religião não aceita, então eu não sei qual é o teu caso. Primeiro, olha para isso. A minha religião de fato proíbe? Se de fato proíbe, beleza. O que a gente tem que pensar? Eu não sei se está certo ou não, meu pensamento, mas é o pensamento que eu tenho. Pode estar errado, pode... Enfim, é o pensamento que eu tenho. Se na tua religião não é pecado, não tem por que você sentir que você está pecando. Se na tua religião não é pecado, então você não está pecando. Agora, sim, Leila, venho de uma religião mais tradicional e na minha religião, relacionamento mulher com mulher não pode, homoafetivo não pode. Então, o que você precisa pensar? Você é uma pessoa temente a Deus. O fato de você gostar de mulheres é uma orientação sexual, não é uma escolha. Gente, ser gay não é escolha. Ninguém escolhe, eu vou ser gay. Olha que gostoso. Sofrer homofobia, olha que gostoso. As pessoas terem preconceito comigo, olha que gostoso. Ninguém escolhe. Mas eu sei que dentro da galera LGBT tem pessoas que discordam, que não gostam desse tipo de fala, mas aqui eu acho que é bem importante falar desse jeito. É uma orientação. Então, em nenhum momento você escolheu isso, tá? Você talvez escolha agora viver tua vida com base nisso. Mas não foi uma escolha, foi uma orientação. Se foi uma orientação que você tem, talvez valha você olhar assim, se a única coisa que te resume é a tua sexualidade. Não tem outras coisas na tua vida que também, se você acredita numa ideia de ser castigado ou não, então que você vai ser julgado em algum momento. Por isso que eu tô dando esse exemplo pra ela, tá, gente? Quem não acredita em Deus, tudo bem, pode pular essa parte. Se você acredita que as pessoas são recompensadas ou punidas pelas suas ações, talvez você tenha muitas coisas para além de você ter um relacionamento homossexual. Talvez você tenha outras coisas que mostram que você é temente a Deus. Talvez existam outras coisas que mostram que você é uma pessoa boa. Até porque se você não fosse, você estaria aqui encanada me perguntando sobre esse medo que você está tendo? Você estaria com esse emblema na tua cabeça? Você se preocupa, você tem a tua fé. Você deve ter algum cuidado na tua vida de tentar praticar isso, ainda que na parte da sexualidade isso esteja, desculpa a palavra que eu vou usar, mas assim, desviando daquilo que seria o esperado dentro da tua religião, caso de fato esteja fora. Então, não sou Deus para te responder isso, mas eu acho, porque o valor de justiça é muito forte, eu acho que ele é o melhor dos juízes, eu acho que ele também vai olhar para as outras coisas que estão acontecendo na tua vida, as outras coisas que você efetivamente escolhe fazer todos os dias. E talvez a gente tenha que ser mais julgado por aquilo, talvez não, a gente tem que ser muito julgado por aquilo que a gente escolhe fazer. Ah, mas Leila, eu estou escolhendo ter uma relação homossexual, mas o que mais que você faz além disso na tua vida? Tua vida é só isso, só ter relação. Não, você tem muitas outras coisas, e talvez essas outras coisas também importem, e importam muito, tá bom? Jair, tudo bom, Jair? Jair já participou do nosso Work Talk. A minha voz tá indo embora, acho que eu falei demais no sábado. Que eu me empolgo e começo a falar muito alto, né? No sábado, vamos lá.
O Jair tinha mandado assim: boa noite, doutora. Só Leila, tá, Jair? Primeiramente, gostaria de agradecê-la pelos ensinamentos, técnicas de esperança e pelo ótimo conteúdo que entregou a todos nós. Eu que agradeço mais uma vez a sua confiança no meu trabalho, tá, Jair? Vamos lá. A pergunta dele: como posso me libertar da dependência que tenho com a minha genitora, com a mãe dele? Como acreditar em mim e ter autonomia para gerir minha vida, inclusive meus gostos, opiniões, decisões, sem precisar ficar anotando dúvidas e reassegurando tudo com a minha mãe? Como não verificar inúmeras vezes o que faço e, por consequência, ser mais rápido e eficiente em minhas atividades diárias? Muito obrigada pela atenção, doutora. Só Leila. Essa é a pergunta de milhões, né, Jair? Vamos lá. Primeiro, em relação à sua mãe, a dependência. Sempre que a gente pensa que alguém está dependente de alguma coisa, sei lá, vamos supor que isso daqui é álcool, tá? E vamos supor que eu estou dependente disso. Qual é o caminho para eu me libertar? Um dos caminhos é justamente, é óbvio que eu vou te responder, tá? Um dos caminhos é eu trabalhar para que isso não seja a minha única fonte de satisfação. Eu preciso trabalhar para que eu tenha outras coisas que me geram a sensação de que isso me traz. Vamos supor que traz alívio, que me traz um aconchego, que me traz um prazer. Eu preciso buscar outras coisas da minha vida que me gerem isso. Leila, você está dizendo que eu preciso buscar outra pessoa para eu checar? Não, de jeito nenhum. A gente precisa mudar, tirar da tua mãe esse papel que você deu como se ela fosse a detentora do saber. Ela não é a detentora do saber, por mais querida que ela possa ser, por mais inteligente que ela possa ser. Por que você, que é um cara que trabalha num lugar muito importante, você trabalha com pessoas muito importantes, você trabalha com algo muito grande, tá? Você não trabalha com algo pequeno. Por que a gente não vai confiar em tudo que você se tornou? O teu toque tem feito você acreditar que você não é capaz. Quando a gente fala de dependência, né, de dependência emocional, qualquer coisa nesse sentido, a gente está falando de alguém que não se vê capaz de fazer as coisas. Então, como a gente começa aqui, tá? Como começar a acreditar? Você falou, como começar a acreditar em mim e ter autonomia para gerir minha vida? Começa com coisa pequena. Lembra da hierarquia que eu fiz na aula? Aqui a gente poderia inventar uma hierarquia. Isso daqui não é que você tem esse transtorno, tá? Mas me lembra muito quando a gente trabalha transtorno de personalidade dependente. No teu caso, me parece que é muito atrelado a toque. Eu não sei se teria também uma personalidade dependente. Eu não sei, me parece que é muito por conta do teu toque, que faz você ficar inseguro e ter dúvidas. Mas como que a gente trabalharia? Vamos pensar em diversas situações pelas quais você teria que se responsabilizar. Eu vou dar um exemplo bobo. Eu preciso pedir até para minha mãe se a minha comida está salgada o suficiente. O que a gente vai fazer? A gente vai comer a comida. Mesmo que a gente não tenha certeza se está salgado o suficiente, mas você vai comer e você vai aprender a desenvolver a sua régua. Você está tão acostumado de ter os parâmetros da tua mãe, de ter a régua da tua mãe balizando a tua realidade, que a gente vai ter que testar. E a gente não sabe se você vai achar salgado demais ou pouco salgado, não tem problema. Mas a gente vai começar com alguma coisa, a gente precisa começar de algum lugar. Então começa, Jair, a pensar nas coisas pequenas que você pode tentar. Então começa a olhar, por exemplo, eu pedi para minha mãe se essa mulher é bonita ou não, se a Leila é inteligente ou não. Por mais que você não possa confiar ainda totalmente em você, mantenha você a tua opinião. Se você achou a Leila feia, não precisa perguntar para tua mãe se a Leila é feia. A Leila é feia para você e ponto. Mas Leila, não tenho certeza. E o que vai mudar na tua vida se a tua mãe falar que a Leila é feia ou é bonita? O que vai mudar? Tem coisas que são cruciais. Leila, estou fazendo, sei lá, o inventário do meu pai, que meu pai faleceu, e eu preciso decidir se eu vou pegar tal advogado ou tal advogado. Eu não tenho certeza. E minha mãe tem experiência com advogados. Então você peça opinião para tua mãe sobre isso. Agora, se você achou essa pessoa bonita ou não, se você achar a raça dela, a cor da pele dela, bonita ou não, não tem problema o que a tua mãe vai achar. Mas a gente precisa aprender a desenvolver os seus parâmetros. Como? O que eu te diria, Jair, para você desenvolver essa autonomia das suas opiniões e tal, começa com coisas pequenas. Eu acho que no worktalk eu te dei esse exemplo. Vamos escolher o sabor da pizza. E escolhe. E Leila, se eu tiver escolhido errado, o que vai acontecer? Eu comi um negócio imundo na frente de vocês, não aconteceu nada. Se você escolher uma pizza errada, qual é o problema? Errada. Eu sempre fui muito indecisa, eu ainda sou, muito. Eu era pior. E na minha indecisão, óbvio, eu me sentia insegura, eu tinha muito medo de tomar as decisões, então eu sempre delegava. Até num shopping. Será que eu pego isso ou isso? Será que eu visto isso ou isso? E eu compro. E não de imediato, tá? Mas eu me lembro, assim, na época do terceirão, de eu pedir para minhas amigas, será que eu pego isso ou isso? Pega, e se tiver ruim, paciência. Se tiver dinheiro, você compra outro. Se não, você engole
e tá tudo bem, da próxima vez eu como outro. E assim eu fui desenvolvendo um pouco mais os meus gostos, eu fui entendendo mais o que eu gosto e o que eu não gosto. Ainda sou indecisa, tá? Por que eu tô falando de indecisão? Porque como você tem essa dependência, a gente tá falando de alguém que tem dificuldade de tomada de decisão, muito parecido com isso que eu vivi. Então, ainda que eu tenha ainda minhas indecisões para muitas questões, algo idiota, coloco essa foto ou essa foto no slide, algo bobo, tá? Ainda tenho. Mas a gente precisa começar a arriscar um pouquinho mais, Jair. Começa com algo pequeno. Leila, vou comprar uma caneta, comprar essa cor ou essa cor. Só escolhe, mas eu tô com medo de comprar errado. Tá tudo bem, o critério que você usar na hora é válido. Ah, vou pegar esse porque combina com a roupa, vou pegar esse porque dá um contraste. Tá tudo bem, Jair. Escolhe alguma coisa. Você falou que você vai começar a tua terapia, né? Você falou, acho que na terça-feira, amanhã, né? Quer dizer, no dia que você estiver vendo o vídeo, né? Se eu não me engano, é na terça que você ia começar a tua terapia. Começa gradual, com decisões menores, pequenas, e começa a forçar a barra pra você não pedir opinião dela. Vai vir a insegurança, vai vir tipo um furacão dentro de você. Uma insegurança tomando conta. Coloca pra você. E isso não traz uma consequência grave. Se fosse decidir um inventário, se fosse decidir algo maior, tudo bem. Se eu achei uma mulher ruiva, bonita ou não preciso pedir opinião pra minha mãe. Mas eu não sei se eu achei, então fica olhando pra essa foto dessa mulher ruiva. Te soa ok? Não te soa ok? E ok, vamos desenvolvendo, não precisa ter uma opinião sobre tudo ainda, não tem problema. Aquilo que for aversivo para você vai ficar muito evidente, não se preocupe. Aquilo que você odiar, se você me achou ridícula, apesar de você gostar da minha fala, porque você sempre está aqui acompanhando, não tem problema, Jair. O importante é que você comece a tomar algumas pequenas decisões. E a outra questão, como não verificar inúmeras vezes? Você falou que até no teu trabalho, nas decisões, né? Lá do teu trabalho você acaba checando muito. O que eu te diria? Não começa com o teu trabalho. Eu te diria que começa com algo menor. Por exemplo, mandou uma mensagem para Leila no Instagram. Não checa. Se você mandar eu para aquele lugar, eu vou saber que... Você não vai fazer isso, tá? Eu vou saber que não foi intencional. Fica tranquilo. Começa com algo menor. Manda uma mensagem, sei lá, para mim no Instagram. Manda uma mensagem para outra pessoa. E aí não checa. Então vamos começar a hierarquia, tá? Mandando mensagens, escrevendo coisas, não conferindo as coisas. Por último, vai ser talvez a questão do teu trabalho. Porque o teu trabalho, de fato, é o mais sério que a gente tem. É aquilo que, de fato, se houvesse algo, teria uma consequência. Mas sabe uma coisa importante? Quantas vezes que você checou as decisões ali judiciais e tal, quantas vezes de fato tinha alguma coisa? Quantas? Duvido, tá? Duvido que tinha alguma coisa assim, estava xingando o juiz. Duvido. Se eu tiver errada, coloca aqui nos comentários. Coloca com caixa bem alta. E é isso, escreve um comentário pra mim, aqui no YouTube, e não confere. Confere no máximo uma vez. Pronto, eu confiro quando eu escrevo, não tem problema. Confere uma vez. Não é uma decisão judicial, não é um pedido de casamento na frente de 1 milhão de pessoas, não é. Fica tranquilo, tá, Jair? Bom, me prolonguei aqui na tua resposta, mas é isso. Queria te dar uma resposta mais completinha. Vai indo, um passinho de cada vez, Jair. Um passinho de cada vez. Não para. A próxima pergunta, o nome dele é muito diferente, então não vou falar porque eu não sei se ele vai se sentir incomodado. Se ele não se sentir incomodado, coloca aqui nos comentários que eu dou um oi pra você, tá? Mas a pergunta dele, assim, o nome dele é diferente, então eu não sei se a pergunta vai ter alguma coisa que expõe ele, então não vou falar. Quando eu era criança, conheci um rapaz que se chamava Jeová. Isso nunca me incomodou, até que chegou em uma fase que veio muitos pensamentos intrusivos com esse nome. E por ser semelhante com o nome que acredito que seja de Deus, Jeová, até quando vou nas reuniões da minha religião e vejo um texto na Bíblia com o nome de Deus, vem pensamentos ruins, ou até mesmo quando escuto palavra que tenha A no final. Me associam a Jeová. Acredito que seja tipo um gatilho, tudo isso vem me causando muita dor e sofrimento. Chegou em uma fase que não estou mais conseguindo assistir um vídeo, um filme, pois vem muitos pensamentos estranhos. Nem sei se você vai conseguir ver meu vídeo, porque um gatilho... Não vou nem falar. Pois vem muitos pensamentos estranhos e repugnantes que me atrapalham e se eu ignoro, eu acabo perdendo a concentração no que estou fazendo. Foi difícil escrever sobre isso, mas é uma coisa que me prende há anos, sabia? Que eu precisava falar, não sei mais o que faço. Parabéns por ter escrito, parabéns por ter se permitido falar sobre isso. Deixa eu ver qual... Tem a questão... Te incomoda quando vem esse nome, mas deixa eu ver. Quando você lê um nome que termina com A... Deixa eu só entender um pouquinho melhor. Acredito que seja um gatilho, se associam a Jeová. Mas assim, vamos lá, dentro do que você acredita, vamos lá. Jeová é Deus para você.
e Jeová termina com A, e outras palavras que terminam com A, tipo o nome do rapaz, começam a te incomodar. Mas qual é o problema? Aí você sente que você está ofendendo Jeová? É isso? Pensamentos repugnantes que me atrapalham. Eu acho que deve ser isso. Talvez existam palavras que terminam com A, que sejam palavras boas. Talvez tenham nomes de pessoas que terminam com A, que não sejam algo necessariamente ruim. Talvez o fato de você estar tendo esses pensamentos reflete exatamente isso, que você tem pensamentos intrusivos. Mas não significa que você quer ofender Deus ou qualquer coisa nesse sentido. Não sei se você faz tratamento, mas caso você não faça, seria importante para você conseguir, todos vocês, tá, pessoal? Mas aqui no caso dele, para fazer uma exposição, sabe? Esse nome devagarzinho, no teu tempo, mas para você desassociar as coisas. Estão muito entrelaçadas na tua cabeça, né? Quando você pensa em Deus, ou quando você está em alguma coisa da tua religião, na reunião, vem um texto bíblico, aí vem pensamentos ruins. Ah, tá, desculpa, olha, você explicou, né? Vem pensamentos ruins. Então, assim, a gente faria uma exposição, tá? De palavras que terminam com A, por exemplo, sei lá, casa. E aí veio um pensamento ruim na tua cabeça. Primeiro você tem que ter clareza disso. Não é pensamento que eu quero ter, eu não escolho ter esses pensamentos, eu não estou de acordo, não está alinhado aos meus valores. Presta atenção na coisa que eu falei sobre valores. O quanto você está na tua reunião, é isso que fala sobre os seus valores. Não você ter tido um pensamento depois que você viu uma palavra que termina com a letra A. Não é isso que faz você estar pecando, não é isso que faz você estar errado. Não é isso. Então, o que eu te diria é: vamos tentar fazer uma exposição, procura um psicólogo, uma psicóloga da TCC, faz a exposição em relação a isso. Quando vem essas palavras na tua mente, primeira coisa, tenta colocar para você: fulano, não sou eu, é o meu toque. Lembra da desfusão? É o meu toque que faz eu pensar isso, porém eu não quero pensar isso, eu não quero ofender Deus, eu não quero ter pensamentos ruins contra Deus, eu não quero ter pensamentos repugnantes contra Ele, eu não quero. E, de alguma forma, teu cérebro entendeu que depois que vem essa palavra, nananã, mas não sou eu. Então, por mais difícil que seja, quando vem esses pensamentos, você vai ter que fazer essa desfusão. Você vai ter que fazer isso. E o mindfulness que eu expliquei também. Se puder fazer uma TCC, uma terapia, para te ajudar a fazer a exposição, seria ótimo. Por enquanto, procura vídeos sobre mindfulness e desfusão cognitiva. Tenta fazer isso. E, o mais importante, ter clareza de que não é você. Não está alinhado aos seus valores. E, se puder, com certeza faz o tratamento, porque é muito importante. Próxima pergunta da Juliana, ela diz o seguinte: uma pergunta, você acha que o toque é causado por alguma fragilidade ou problema obtido no passado? Juliana, algumas pessoas que têm toque já passaram sim por situações traumáticas no passado, mas não é 100% de todos vocês, então a gente não entende que o toque ele é causado por isso. A gente entende que isso pode ser um fator que colaborou, mas a causa do toque a gente sempre diz que é multifatorial. O que significa isso? Significa que tem vários fatores envolvidos. Então, tanto fatores sociais, fatores genéticos, fatores psicológicos, fatores biológicos. Então, é esse somatório de fatores. Na aula eu falei um pouquinho sobre a parte do cérebro, né? De pessoas que sofrem de toque. Então, aquele é um dos fatores, tá? Mas é sempre um somatório de fatores. A pessoa pode ter passado por algo no passado? Pode, mas não é todos vocês que vão ter passado por algo assim. Então, não precisa ficar caçando o que aconteceu no seu passado para você responder para você por que você tem toque, tá? A outra pergunta é o seguinte: Juliana quer saber, é necessário fazer uso de medicação ou só com as terapias resolve para o toque de limpeza e contaminação? E você acha seguro para o bebê se a grávida fizer uso do Zoloft para tratar o toque? Sobre o Zoloft, né, a sertralina, acho que deve ter sido indicada por um médico e é uma medicação que normalmente eles indicam sim para mães que amamentam ou que, enfim, que estão grávidas ali, quando eles percebem que há necessidade da medicação durante a gravidez. Quando que há necessidade da medicação se eu estou grávida? Sempre que o benefício de estar tomando medicação supera qualquer risco para a criança. Então, a tua pergunta, é necessário todo mundo tomar medicação? Não. Em muitos casos, só a TCC, só a terapia cognitivo-comportamental resolve. E sobre... Você mora fora, né? Não sei se você mora fora. Então,
Aí seria CBT, tá? TCC, terapia cognitivo comportamental, seria CBT. Então, em muitos casos, só a TCC já resolve. Então, teria que ver qual é a gravidade do teu toque. Então, não fica buscando terapias diferentes. O ideal é aqui a TCC. E é isso, da medicação já te respondi, tá bom? Então, em muitos casos, sim, só a terapia funciona, mas eu não consigo dizer aqui para todos os casos, porque tem casos que é essencial a medicação, que mesmo só a terapia às vezes não anda, então a gente precisa de medicação. Então, teria que avaliar caso a caso, tá bom? Próxima pergunta da Melissa. Melissa, existe algum exame médico que conseguimos ver como está o funcionamento do nosso cérebro? Então, assim, exames de sangue e tal, não. Existem exames de imagem, porém não são exames usados para fazer diagnóstico de toque e não são exames que as pessoas vão buscar para ver como está o cérebro, tá? Então, até existem esses exames que vê como que o cérebro está funcionando, mas não existe indicação de vocês fazerem esses exames, tá? Não existe, só se alguém tiver com algum problema neurológico, aí eles mandam fazer, senão, não. E exame de sangue não existe nenhum que possa ajudar nesse sentido. Aí você pergunta se eu tenho alguma psicóloga que seja supervisionada por mim para indicar para atendimento? Sim, tenho várias que posso indicar. Me pede ali no meu Instagram, se você já manda mensagem, manda de novo, me pede indicação, que eu tenho várias psicólogas que fazem supervisão comigo, então de alguma maneira eu vou acabar sabendo do caso de vocês. Você pode perguntar se vai fazer supervisão com elas sobre esse caso, pode pedir para elas, tá? Eu tenho várias profissionais muito bacanas para indicar para vocês. E mulheres gestantes podem usar algum tipo de medicamento durante o tratamento? Sim, Melissa, é a pergunta que eu acabei de responder da Juliana, tá? Sim, então ela, no caso, acho que ela teve a indicação de tomar sertralina ou Zoloft, então existem, eu tenho pacientes que tanto na gravidez tomaram, quanto agora que estão amamentando, tomam medicação. Então, é possível sim, tá? Teria que avaliar aquilo que eu expliquei agora no caso da Juliana. Pessoal, seguimos aqui com as dúvidas. Agora a dúvida da Leninha. Ela diz assim, tenho sensação e imagem que estou andando de forma estranha. Não tenho compulsão, só evitações. Que tipo de toque é esse e como enfrentá-lo? E ela diz, mesmo enfrentando as evitações, o desconforto e imagem não cedem. Leninha, isso entraria mais na questão do dismórfico corporal, porque o quanto você tem ficado encanada, preocupada, de certa maneira até obcecada com a questão do teu andar, né? Tá muito relacionada à questão do dismórfico corporal que está dentro do toque, tá? Não é um tipo de toque, mas está dentro dos transtornos obsessivos, compulsivos e relacionados. Então, você falou, né, que mesmo enfrentando, não está cedendo, mas talvez, além de você fazer os enfrentamentos, talvez vai ser muito importante você focar na parte cognitiva, nos seus pensamentos, de você começar a conversar com você mostrando que você não tem nenhum defeito, que não há nada de errado no teu andar, porque quando a gente está falando do dismórfico corporal, a gente está falando justamente de alguém que começa a ficar muito preocupado excessivamente com algum defeito que ou não existe ou que é imperceptível. Então, a gente sabe que no teu andar não tem nada nesse sentido, a gente sabe disso. Então, a gente precisaria cada vez mais que você mudasse a tua forma de enxergar. Se você lembra da Masterclass, eu expliquei muito sobre como os nossos pensamentos afetam como a gente se sente e como a gente se comporta. Então, enquanto a gente não muda esse pensamento que fica dizendo para você que você tem um problema em andar, você anda de forma errada, anda de forma estranha, se a gente não mudar isso, você vai continuar se sentindo dessa maneira. Essa imagem, esse desconforto, ele não vai ceder mesmo. Então, começa também a trabalhar essa parte de modificar como você se enxerga, de começar a perceber o que de fato seria uma pessoa que anda totalmente desajeitada e o quanto você está muito distante disso. Então, foca muito nisso, sabe? Em trabalhar também essa parte cognitiva e continua fazendo seus enfrentamentos. Ainda que não tenham sumido os pensamentos, e é assim mesmo que acontece, mas com essa insistência, com a tua constância, a gente pode começar a ver alguma trégua, tá bom? Outra pergunta, Ana Flávia. Sobre o toque de pensamentos, me expor ao pensamento seria pensar sobre ele ou deixar ele de lado, mesmo me incomodando um pouco, mesmo me sentindo um pouco incomodada? Se você conseguisse dar um exemplo de como fazer, tipo como você fez com a torneira, o dinheiro, as uvas e a chinela na live. Ana Flávia, é o seguinte, eu vou pegar um exemplo real de uma paciente minha que tem toque sexual relacionado a crianças, né, que seria um toque que faz ela acreditar que ela vai molestar, que ela vai abusar sexualmente de uma criança, porém ela não vai fazer isso, ela não tem desejo, ela não tem vontade. Pelo contrário, uma paciente que antes da gente se conhecer, ela começou o tratamento comigo esse ano e antes da gente começar, ela tinha pesquisado sobre eutanásia, ela queria morrer só de pensar em fazer algo disso que o pensamento dela dizia. A gente tem feito vários enfrentamentos. Um dos enfrentamentos é
justamente fazer a exposição ao pensamento. Então, depois de algumas coisas que ela fez, ela tem, sei lá, parado de evitar de ver foto de criança. Quando ela vê, ela olha meus stories, eu posto stories da minha filha. E uma das coisas que ela fez foi justamente, junto comigo, ficar repetindo o pensamento. E no caso dela, o pensamento dela é um pouco mais incômodo para quem tem esse tipo de toque, então fica repetindo isso, né? Ela fez com a minha ajuda, ela não fez de uma forma irresponsável, ela fez com a minha orientação, ela foi repetindo o pensamento. Mas eu vou dar outro tipo de exemplo também. Então essa seria a exposição. Aí vou dar mais um exemplo, sei lá, toque violento. Sei lá, vou machucar alguém. Então a pessoa ficaria se repetindo esse pensamento, vou machucar alguém, seria isso. Mas, se você consegue deixar o pensamento de lado, né, mesmo ficando incomodada, também é um caminho bacana, né? É importante, assim, quando a gente faz a terapia, fazer exposição, para você não ter mais medo do pensamento, mas se você consegue fazer a questão da desfusão, que eu expliquei, ou o mindfulness, que não deu tempo da gente falar, porque não era o propósito nessa masterclass, se você conseguir fazer o mindfulness, de você não ficar tão focada no pensamento, também pode te ajudar bastante, tá? Porque o mindfulness vai te ajudar a, na verdade, observar o teu pensamento sem ser afetada por ele, você se desconectar um pouquinho dele, como na desfusão. Tua outra pergunta é, o que fazer quando o pensamento meio que te paralisa? Exemplo, às vezes penso que só posso pensar em outras coisas, ou até mesmo fazer outras coisas depois que conseguir resolver o pensamento intrusivo na minha cabeça. Depois de fazer as compulsões da minha mente para afastar o pensamento ruim. E isso às vezes me faz ficar literalmente parada, sem fazer nada, muito ansiosa e incomodada, fazendo várias compulsões mentais para tentar aliviar, mas paralisada. Se tiver como você fazer algumas frases para você ler nesses momentos que você fica paralisada, seria bem importante. De você colocar frases do tipo, sei que estou quase que anestesiada agora, porém, o que vai mais me ajudar é dar um mínimo passo e pensar muito em passos, baby steps, né? Em passos de criancinha, em um pequeno passo de cada vez. Então, o caminho é justamente você tentar sair dessa paralisia. Não tem uma técnica, tá? O que eu te diria, eu acho que o que dá para pensar é talvez... É que eu não consigo entender exatamente, tipo, se você aqui apagou, não é isso, tá? Não, eu sei que não é isso, mas vamos supor, tá? Nossa, eu não consigo nem raciocinar, ou não, eu tô tão tomada pelo medo que eu tô com medo de não fazer o que o toque tá pensando, tá dizendo, então eu quero ficar aqui resolvendo esses pensamentos. É você decidir que não, que você vai agir ainda que os pensamentos estejam mal resolvidos, ainda que você não tenha resolvido esse pensamento, eles vão estar lá, lembra, o pensamento vai estar lá. Só que a gente não vai deixar ele guiar, ou seja, ele vai tentar vir me incomodar, mas eu vou fazer as coisas que eu preciso fazer apesar dele. E tua outra pergunta é, sinto como se minha memória estivesse fraca, parece que passo tanto tempo prestando atenção nos pensamentos intrusivos que não foco em outras coisas, então tenho esquecido coisas com facilidade. Isso pode acontecer realmente ou é só meu foco que está nos pensamentos e me impede de prestar atenção no momento real e assim dificultar lembrar depois? É isso, eu acho que tem muito mais a ver com esse excesso de atenção, esse excesso de vigilância no pensamento que você está deixando de prestar atenção nas outras coisas. Mas não acho que é necessariamente uma memória fraca, tá? Vocês, de maneira geral, o problema de vocês não é sobre memória, mas essa questão de dar atenção demais para uma coisa, e quando eu dou atenção demais para uma coisa, se a coisa cresce, em contrapartida, as outras coisas eu vou deixando elas de lado. Então, faz esse exercício de ver o que eu estou deixando de lado, o que eu tenho ficado desatenta, tenho deixado minhas contas, estou pagando atrasada, estou deixando de responder meus e-mails em dia. Tenta estabelecer, anota para você tudo isso que você tem deixado passar para você tentar se propor, sabe? Se propor como meta de que, olha, um checklist, sabe? Eu não vou deixar de finalizar o meu dia sem ter feito tal coisa. Não vou finalizar meu dia sem ter, sei lá, checado meu e-mail, sem ter conferido minhas contas. Né? Não como uma compulsão, mas como uma organização, uma estratégia de organização, tá bom? Vamos lá, próxima. É normal a pessoa com um toque ter mais de um toque, por exemplo, ter de conferência sexual e sempre ir mudando essas obsessões? Sim, isso é super normal, tá? É bem comum que vocês tenham diferentes tipos de toque. E o medo de perseguição pode estar relacionado com toque? Por exemplo, o medo de alguém querer te prejudicar de alguma maneira, enfim, seja física ou psicologicamente, né? Enfim. Sim, eu tenho um paciente, por exemplo, que não é exatamente um delírio de perseguição, tá? O que é delírio de perseguição? É quando eu tenho a certeza, uma convicção de que alguém está fazendo alguma coisa ali contra mim e tal. Mas existe sim, de alguma maneira, esse medo de alguém estar te prejudicando. Existe. Eu tenho pacientes, 2 pacientes. Um que, por exemplo, ele tem muito medo de que ele vai ser assediado, um homem. Ele tem medo de que ele vai ser abusado, que ele vai ser assediado por um outro homem.
E, por exemplo, tem um outro paciente que ele tem muito medo de que, se ele assinar em algum lugar, alguém vai usar a assinatura dele contra ele por alguma coisa e tal. Então, de alguma maneira, neste sentido, tem a ver com toque, tá? Se for alguma outra coisa, não. Mas nesse sentido que você colocou, sim, pode ter a ver, tá? Próxima pergunta. Uma pergunta da Amanda. O que devo fazer para tolerar o desconforto de maneira mais leve e não ceder às compulsões? Amanda, primeiro, a gente vai ter que entender que desconforto é desconfortável. Se eu estiver usando um salto alto, porque, sei lá, minha melhor amiga vai casar, talvez minha unha encrave, talvez machuque meu pé, talvez eu tenha bolhas. Desconforto é desconfortável. Mas, para a gente atravessar o desconforto de forma menos desconfortável, a gente pode ler um cartão de enfrentamento, a gente pode ler o questionamento socrático e preencher o RPD, a gente pode fazer uma respiração, a gente pode usar um exercício de mindfulness. Então, a gente pode recorrer a essas estratégias para tentar se acalmar enquanto a gente está ali muito ansioso e desconfortável. Mas, num primeiro momento, não vai ser super agradável. Fiquei desconfortável porque eu não fiz a compulsão, usei uma roupa nova, por exemplo, né, no teu caso, e vai sumir o desconforto. Não, eu vou ali administrar esse desconforto, ele vai estar ali e eu vou começar a tolerar. E assim meu cérebro vai entendendo que, olha, essa grande ameaça não é tão perigosa assim. E aí a gente vai ativando mais o nosso sistema 2, tá? Silvia, quando passamos por uma situação muito difícil, como uma separação, o toque pode vir com tudo e te fazer esquecer o problema, parece uma ilusão, e gerar compulsões com outras coisas nada a ver, seria fuga? Então, Silvia, eu tenho os dois exemplos, tá? Eu tenho pacientes que, por exemplo, numa situação de quase um divórcio, o toque meio que ficou de lado e ele focou no divórcio, que não aconteceu no caso, e tenho situações onde sim, onde parece que eu acho que é comum também, que o toque vai agravando diante de situações de estresse. Isso é bastante comum, então pode acontecer. Não seria uma fuga, mas é que o toque, ele realmente pode ter essa piora em situações estressantes, mas não considero uma fuga não, tá? Mas claro que é importante você focar no teu problema real, porque é isso, o toque faz você se prender em problemas que não são reais, sendo que o teu problema real está ali na tua frente, que é essa questão da separação. A Cíntia, mas e se isso desencadear uma paralisia, a questão da tolerância ao desconforto? Leila, do nada pode aparecer os pensamentos? Sim, os pensamentos aparecem do nada, Cíntia, eles pipocam na nossa mente, por isso que eles são pensamentos intrusivos e, assim, e se isso causar uma paralisia? Não, eu tolerar o desconforto, por exemplo, eu tô tolerando o salto alto, tá? Tô usando um salto alto e tô tolerando. Eu não tô paralisada, eu tô dançando, eu tô andando, eu tô ajudando minha amiga, sei lá, carregando o vestido dela. Eu não tô paralisada, eu tô tolerando o desconforto, tá me incomodando, mas eu tô ali. Ou, por exemplo, se eu tô ansiosa dando uma aula, eu tô desconfortável, não tô paralisada, estacionada, olhando pra cara de todo mundo ali na minha aula, não. Eu tô desconfortável, a ansiedade tá ali, mas eu sigo fazendo o que precisa ser feito, tá? Foca no que precisa ser feito e saiba que eu vou estar incomodada, o pensamento vai estar ali. Lembra, a música desagradável do vizinho vai estar tocando, mas eu preciso ver o que eu tenho que fazer. Eu tenho que mandar um e-mail? É isso que eu vou fazer, apesar do pensamento infernal na minha cabeça. Próxima. Ana Flávia, se expor ao pensamento seria pensar sobre, não ignorar? Sim, Ana. Seria pensar sobre. Ficar ignorando não é se expor, mas é uma estratégia também eu não dar bola pro pensamento, eu ignorar no sentido de não dar bola, não é fugir, não posso pensar nisso, isso é errado de fazer. Agora, tá bom, é verdade, vou matar mesmo, machuquei mesmo minha filha, trair mesmo meu namorado. Nesse sentido, sim, tá? A gente pode tentar ignorar nesse sentido, mas fingir que não tá acontecendo não é a saída. Então seria isso, a gente em alguns momentos vai se expor ao pensamento e em outros momentos a gente vai tentar simplesmente deixar pra lá. Fala com a minha mão, tipo isso. Tatiana, Leila fala de toque supersticioso se usa certa roupa, certo perfume, ou se não descruzar as pernas, alguém que amo morre. Ou se não consertar tudo, que escreva alguém que amo morre. Tatiana, eu estou com as pernas cruzadas neste momento. Precisa mostrar? Acho que não precisa, né, gente? Estou com as pernas cruzadas e nem por isso alguém que eu amo vai morrer. Então, o toque supersticioso, ele sempre faz vocês atribuírem uma coisa muito mágica, um pensamento muito mágico. Vocês atribuem uma ideia de sorte, de azar, a coisas, a cores, a números que não vão acontecer. O fato de você usar ou não o perfume, Tatiana, não é isso que vai fazer com que algo de ruim aconteça, não é isso. O fato de você cruzar ou não a perna, não é isso que causa.
algo de ruim, não é isso que causa, não é isso que vai fazer com que alguém morra. É impossível que alguém morra porque eu usei roxo, mesmo que, mas roxo é a cor da morte com preto. Não, gente, é impossível, não é uma cor que causa uma morte, é uma doença, é um vírus, é um tiro, uma bala na minha cabeça que me mata, é uma facada no meu pescoço que me mata. Não é uma cor de roupa, tenham clareza disso. Então, o toque supersticioso, como qualquer tipo de toque, é muito safado, porque ele priva vocês de usar cores, números, de você trabalhar, por exemplo, Tatiana, com aquilo que você gosta, porque ele fica dizendo que algo de ruim vai acontecer. Mentira, não vai acontecer nada. Faça suas exposições devagarzinho, pensa na hierarquia e vai devagarzinho se expondo. Outra pergunta. Joana, querida Joana, que me chamou de ativista do toque. Joana, vamos lá. No toque de contaminação, o pensamento nem sempre é o medo de contaminar, mas às vezes é um nojo da sujeira. Nesse caso, a estratégia da exposição seria a mesma? Sim. A gente tem, como quando eu falo de fenômenos sensoriais, que é quando eu tenho uma sensação que faz com que eu tenha compulsão. Então, eu não tenho um pensamento, eu tenho uma sensação de incompletude, de que simplesmente não está certo, de que está errado. O nojo pode entrar aqui. Então, às vezes eu sinto o nojo e por conta do nojo eu faço a limpeza, só que, o ritual, né, de limpeza, só que eu preciso me expor a isso, eu preciso sentir esse nojo, tolerar esse nojo, para ver que devagarzinho o meu cérebro vai se habituando a ele, devagarzinho eu vou ficando menos desconfortável com ele, até que um nível que eu consiga suportar esse nojo. É esse o caminho mesmo, tá, Joana? Nicolas, Leila, é possível ter a sensação de sentir ciúme de outras pessoas no toque de relacionamento e com isso se sentir culpado por possivelmente estar traindo seu parceiro? Você sentir ciúme de outra pessoa? Deixa eu pensar. Então, Nicolas, como você tem essa questão de por sentir ciúme de outra pessoa, achar que você está traindo, pode ser possível sim isso no toque de relacionamento. No toque de relacionamento vai estar muito ativa essa ideia de que eu estou traindo, de que eu não amo. Então, se de alguma maneira está te fazendo sentir algum tipo de ciúmes, pode estar ligado ao toque de relacionamento sim, tá, Nicolas? Vamos lá. Linda Santos. Então, tento neutralizar pensando sempre em Jesus, aí fico nesse jogo, Jesus e diabo. É horrível. Gostaria de saber se é normal da doença essa automatização de que sempre que vou fazer algo, pensar nessas palavras ou imaginar imagens ruins relacionadas a isso. Me sinto péssima por pensar tanto no inimigo. Tendo tanta fé, parece que penso porque quero. Você não pensa porque você quer, linda. Você não pensa porque você quer. Lembra o cérebro de quem tem toque? Lembra a hiperativação de áreas relacionadas a medo, a ameaça? Então, quando vem isso na tua cabeça, aí já vem essa imagem automática. Não tem a ver com você, não é algo que você queria fazer, não é algo que você escolhe fazer, não é. Então, você não está pensando no inimigo porque você quer. Então, sim, respondendo a tua pergunta, essa coisa quase que é automática. Então, por exemplo, eu tenho uma paciente que também tem toque religioso e aí ela fica repetindo, misericórdia, 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 porque vem uma imagem ruim na cabeça dela, vem um pensamento ruim. Então, essa automatização que você falou de pensar nas palavras ou imaginar alguma imagem é do toque mesmo, faz parte do transtorno, tá linda. Valmir, o meu toque fala que eu vou virar outra pessoa e deixar de ser eu se eu não fizer as compulsões que no caso são os tiques. Valmir, eu tinha um paciente que tinha esse toque, mas ele não tinha que fazer tique, ele tinha que fazer compulsão mesmo, tá? O toque dele falava isso, que ele ia virar outra pessoa. O toque dele falava algumas coisas, tipo, você vai parar no universo paralelo, você vai virar outra pessoa, algo de ruim vai acontecer, nanana. Você não vai virar outra pessoa. Eu fiz diversas vezes com o meu paciente isso e eu sempre brincava com ele. Se o toque está dizendo isso para você, então fala para ele que você vai virar uma pessoa que não tem toque. E não vai acontecer, você não vai virar outra pessoa. É mentira do toque, é mais uma vez um pensamento mágico. É impossível você virar outra pessoa. Mesmo quem faz terapia com a gente, que tenta mudar, é trabalhoso, não é assim imediato. Imagina vocês que têm esse transtorno. Você não vai virar outra pessoa, mesmo que você não faça os tiques. João Francisco, Leila, na terça fala um pouco sobre o meu toque que enviei no formulário. Comentando um pouquinho então sobre o do João, ele disse que a obsessão dele diz que se ele não realizar a compulsão, ele está sendo amaldiçoado e ofendendo a Deus. Então, se ele vê um carro com placa 98, ele perde horas até ver um carro com placa 99 para limpar a maldição. Se ele vê um de número 14, 18, 22 ou 26, ele vai estar ofendendo a Deus. Aí ele tem que ir atrás do 99. Se ele vê um cavalo ou um gato, ele tem que ver uma vaca ou um cachorro para limpar a maldição. Se ouvir ou ver uma porta se fechando, tem que lavar as mãos
e o rosto diversas vezes, sempre contando de 4 em 4 para me purificar. Enfim, tudo que faço, o toque está presente. Até no tomar água, tenho que contar de 4 em 4. Hoje, o toque está em tudo que faço. Já não vivo mais, não saio para não ter que passar por todos esses rituais. Não ligo a TV para não ouvir certas palavras ou número. Enfim, tudo que faço está os pensamentos intrusos de rituais de contagem. João, uma pessoa tão querida, perdendo tanto tempo com tantas mentiras que o toque inventa. Deus não está te amaldiçoando. Você sofre de um transtorno mental. Se você ficar caçando o número 99, você fica caçando um gato ou caçando, sei lá, qual que é o outro animal? Se vê um gato, tem que ver uma vaca ou um cachorro, desculpa, se você fica caçando uma vaca ou um cachorro para desfazer essa maldição, é porque o teu toque está mandando, não é Deus que está te pedindo isso, não é isso que Deus espera de você, não é isso. A tua fé você demonstra de outras maneiras, não fazendo os rituais compulsivos do toque. É uma grande mentira que se você vê um número na televisão, algo de ruim vai acontecer. Você falou que até para tomar água você toma de 4 em 4. Em tua homenagem, João, vamos tomar 2. Não, mentira, eu vou tomar 3, que é o número ímpar. 3 na cara do toque, porque é tocar naquilo que o toque tá mandando que não é para tocar. Então, vai devagarzinho, vê qual que para você é menos difícil. Se é a questão do número 14, se é do 18, se é do 22, se o 98 é o mais difícil, começa com o 14, começa com, sei lá, com ver mesmo o cavalo e deixar o cavalo lá, o gato. Quantas pessoas não tem gato em casa, João? Todo mundo que tem gato em casa agora ofende Deus? Eu não tenho, mas assim, quantas pessoas maravilhosas e incríveis têm um gato em casa? Quem tem gato, coloca aqui. João, tenho gato e sou boa. Sou uma pessoa boa. Coloca aqui embaixo. João, fica tranquilo, não tem nada disso. Você precisa devagarzinho fazer suas exposições. Deixa eu só subir um pouquinho aqui no negócio que você escreveu. Você tem tantas formações, né? Você, trabalha com tantas coisas. Vai pro teatro, vai fazer as coisas, vai assistir, vai viver. Para de ficar em função do toque. Você não tá ofendendo Deus. Deus não tá te amaldiçoando. A grande maldição é o toque, pra falar bem a verdade. Tô brincando, tá? Tô brincando, João. Mas assim, você não tá ofendendo Deus se você não fizer essas compulsões. É mentira do teu toque, que nem ele tá mentindo pra todo mundo aqui. É só mais uma mentira do toque. Não cai na onda dele, tá, João? A Amanda pediu pra falar sobre toque supersticioso. Já falei aqui, Amanda, comentei. Inclusive sobre o seu. Nicolas, já respondi. Silvia pediu para eu falar sobre toque existencial. Toque existencial é normalmente um toque que faz a pessoa ter dúvidas existenciais. Tipo, será que Deus existe? Por que a gente vive? Quase uma conversa filosófica, perguntas filosóficas. Isso seria o toque existencial. Então começa a questionar por que eu estou aqui, qual que é o meu propósito. Só que assim, não é aquelas dúvidas que a gente às vezes tem na nossa vida, quando a gente quer redefinir, sei lá, metas. Vamos entrar em 2025, vou redefinir meu propósito de vida, sei lá o quê. Não é isso, assim, são dúvidas incessantes que a pessoa não consegue ter paz por conta desses pensamentos. Enfim, é isso. A pessoa fica perguntando o tempo todo sobre o sentido da vida, sobre a morte, sobre questões filosóficas, se a pessoa está vivendo da maneira correta e etc, tá, pessoal? Então, seria mais ou menos por aí. Deixar tudo em... Esther, deixar tudo em números múltiplos de 5 pode ser toque? Não me incomoda se eu deixar em outros números, mas, sempre prefiro deixar em 5, 10, 15, por aí vai. Esther, pode ser um pezinho no toque, né? Você tem toque, pode ser um pezinho no toque, mas se não te incomoda, se você deixar em múltiplos de 2, de 3, de 4, sei lá, em vez de você deixar 5, deixar 4, se não te incomoda, se tiver que deixar, aí tudo bem, não tá gerando prejuízo, não tá gerando sofrimento. Mas como você já tem toque, né? Então é um pezinho lá no toque, já que você deixa tudo em múltiplos de 5, mas é aquilo, vai quebrando, não deixa tudo ser assim. Sei lá, toma água em 4 em vez de 5, por exemplo, tá? A outra Amanda perguntou agora o seguinte: quando estou trabalhando e preciso fazer alguma coisa, uma organização na planilha, salvar um documento, salvar uma informação, etc., vem um pensamento negativo ruim. E aí eu penso que preciso refazer a ação ou mudar o pensamento para seguir normalmente. Qual é a melhor estratégia? Então, Amanda, você fica com a sensação de que você tem que refazer a ação ou mudar o pensamento. Vamos lá. Eu não sei que tipo de pensamento negativo ou ruim tá vindo na tua mente, tá? Não sei se é xingando, se é dizendo que algo vai acontecer, se é dizendo que alguém vai morrer, enfim, não sei qual é o tipo de pensamento, mas o ponto é você não refazer a ação. É você não ficar focando o tempo todo em ficar mudando o pensamento. Não posso pensar nisso, agora tem que mudar o pensamento. É devagarzinho, tá, Amanda? Gradualmente você ir trabalhando para modificar
coisa compulsiva, de refazer a ação ou de ficar tendo que mudar o pensamento. São duas compulsões, uma é compulsão mental e outra é uma compulsão concreta de você ter que mexer na tua planilha ou salvar de novo o documento. Então você vai ter que fazer o quê? Ousar, Amanda, deixar pra lá, ousar, falar, tá bom, tá, quer falar, fala. Devagarzinho, gradualmente, eu sei que não é fácil, mas o caminho, a melhor estratégia vai ser você fazer a prevenção, é você parar, prevenção de resposta, né? Exposição e prevenção. Se expor, não fazendo, deixando o pensamento lá e deixando de fazer a compulsão. Ah, Leila, mas se eu estiver ansiosa, faz um acalme-se, estratégia acalme-se, mindfulness, respiração, questionamento socrático, pode usar dependendo do que o pensamento está te dizendo, mas o caminho é você parar de ceder ao teu toque. Esther, Leila, a medicação é eficiente quando começamos a executar o autoquestionamento, como você tem aconselhado, mas a sensação ruim não desaparece? Sim, pode ser. Se você tem feito bastante, tá, Esther? E não está assumindo, você percebe que está exatamente igual, com certeza a medicação pode ser uma boa. Amanda perguntou também, como diferenciar uma memória real de um toque de falsas memórias? Suporte, tá, suporte pode anotar. Amanda, vou te dar um exemplo real de uma paciente minha agora, ela até estava muito bem, ela ficou... Faz 2 meses que a gente não se vê, inclusive. E aí ela me mandou mensagem hoje, ela tava muito mal, porque ela tá com uma falsa memória de que ela ficou com uma pessoa quando ela não ficou. Ela pegou um mototáxi, e aí o toque tá inventando que ela ficou. Quando a gente de fato viveu algo, a gente lembra exatamente, né? Tirando, sei lá, se eu tô drogada e tal, mas eu lembro exatamente, olha... Bati o carro, eu vou lembrar que eu bati o carro, eu vou lembrar que eu bati no para-brisa, eu vou lembrar que alguém caiu no meu para-brisa, eu vou lembrar disso. Aí o toque fica inventando que, vai que você atropelou, vai que você traiu. Como que você traiu? Você não vai lembrar que você foi pro motel, não vai lembrar que você pegou o cartão de crédito e passou, você não vai lembrar que você fez isso, não vai lembrar que o cara fez isso com você. Como que você não vai lembrar? Então, quando a gente está falando de uma falsa memória, a gente está falando de algo que a nossa mente está tentando construir, que é o que estava acontecendo com a minha paciente. Mas não é algo que eu tenho todas as evidências pensando nos meus sentidos. Eu lembro exatamente do som que eu ouvi. Não tem. Quanto mais eu vou tentando pensar no toque, parece que minha mente vai construindo uma história, que é a falsa memória. Então, olha muito para a tua vida, se isso que o toque está te acusando de ter feito dessa falsa memória é teu histórico. A gente tem um histórico que mostra realmente que a Amanda tem problema nisso, que ela está se sentindo errada, nisso que ela está sentindo que ela fez, que ela está sendo acusada com essa falsa memória. Muito provavelmente não. Então, muito provavelmente é mais um sintoma do teu toque. Uma outra Amanda, uma dúvida, tenho que fazer o que tenho vontade, usar o que quero, mesmo com medo, pensando que algo ruim que vai acontecer, e não associar se algo aconteceu ou achar que... Exatamente. Então ela pergunta o seguinte, se ela tem que usar a roupa que ela quer usar, se ela tem que continuar usando mesmo que o pensamento ruim esteja lá, e ela vai ter que fazer exercício de não associar caso realmente algo ruim aconteça, exatamente, porque coisas ruins acontecem porque faz parte da vida, e não porque você não usou ou usou uma roupa, não tem nada a ver com isso. Então esse é o caminho mesmo, tá, Amanda? Mais uma pergunta da Joana. No uso da estratégia de questionamento socrático, é possível pedir ajuda de outras pessoas ou isso entraria na classe das verificações excessivas? Uma vez ouvi, durante a terapia, que poderia usar o comportamento de outras pessoas como modelos comportamentais. Assim, poderiam essas pessoas nos ajudar nas respostas ao questionamento socrático? Não está confusa a pergunta. Vamos lá. Joana, é o seguinte... O paciente ficar o tempo todo me perguntando, Leila, mas eu traí ou não traí meu namorado? Leila, tá sujo ou tá limpo? Ele ficar me perguntando o tempo todo é uma verificação excessiva, é uma checagem, a gente chama de reasseguramento, fica buscando reasseguramento. De fato, tá, Joana? Mas o que acontece? Quando a gente fala sobre, você colocou aqui, modelos comportamentais, por exemplo, o que a Leila me diria? Eu assisto toda semana os vídeos da Leila, o que a Leila me diria? Isso não é uma verificação excessiva, isso é você estar ensinando o teu cérebro a pensar diferente. A gente está ensinando para o nosso cérebro que esse pensamento que ele está me trazendo, existem outras formas de eu enxergar a realidade, existem outras maneiras de eu entender essa situação. Isso que o meu pensamento está dizendo que está contaminado, o que a Leila me diria? Caramba, a Leila comeria em cima do dinheiro se eu pedisse para ela, ela comeria. O dinheiro seria o quê? Um pratinho para ela, a Leila comeria. O que a Leila me diria? Isso não é uma verificação excessiva. Agora, eventualmente, está tudo bem a gente buscar ajuda no questionamento socrático. Então, por exemplo, eu te perguntar, olha, deixa eu dar um outro exemplo, peraí. Sei lá, por exemplo, uma pessoa que tem toque relacionado à doença. E aí ela perguntar uma vez para um médico, olha, é assim que pega HPV ou não é? Eu vou transmitir hepatite para o meu cliente porque eu estou tatuando ele ou não vou?
você perguntar uma vez ou outra, ok. O problema é vocês ficarem o tempo todo. Procurei um dermato para perguntar se eu não vou ter determinada doença, e depois eu procuro outro, depois eu procuro outro. Essa coisa compulsiva não é legal. Mas, eventualmente, pedir ajuda no questionamento socrático não tem problema. O que a gente quer é que vocês se fortaleçam, desenvolver essa autonomia de vocês. Mas pensar como a Leila pensaria, como o fulano pensaria, não tem problema nenhum. Pode usar essa estratégia assim, tá, Joana? Outra pergunta sua. Considerando a desfusão cognitiva, é possível que um segmento psicoterapêutico, usando a linha psicanalítica aliada à TCC, poderia influenciar negativamente o tratamento do toque? Na verdade, um passo atrás. É possível alinhar as duas linhas no tratamento desse transtorno? Joana, não é legal. Tem alguns psicanalistas, alguns psicólogos que são meio holísticos, que misturam as coisas? Tem. Mas a gente entende que quando você segue uma abordagem é como uma visão de mundo. Então, não dá para uma hora eu acreditar em Deus e outra hora eu não acreditar em Deus. Não dá, né? Não que isso seja, né? Não é nesse nível, né? Mas assim, entende que muitas vezes aquilo que a psicanálise vai trazer é contraditório ao que a TCC acredita. Então, por exemplo, a psicanálise vai acreditar na existência de um inconsciente, de desejos reprimidos e etc. A TCC não acredita nisso. Então, a gente está falando de linhas terapêuticas que são muito antagônicas, elas se chocam. Então, a tua psicóloga, ela pode usar uma técnica da TCC? Até pode, mas não é o mais adequado. O mais adequado é que você faça uma terapia em TCC mesmo, porque é toda uma linha de raciocínio, sabe? Pensa que é toda uma metodologia que vai ser pautada nisso. Então, acontece, tá? Isso que você está me falando é o que mais acontece. A psicóloga vai lá, é existencial, e vai lá, caça uma técnica da TCC e aplica. Acontece, mas via de regra não é o mais adequado. Então pensa dentro do teu trabalho. Alguém que, sei lá, que entende que vamos dar um exemplo mais diferentão assim. Sei lá, eu penso que para desentupir um cano eu preciso vir com uma bomba que desentope. Uma outra pessoa fala, não, a gente tem que pôr determinado produto que vai fazer o quê? Vai dissolver tudo que está entupindo o cano. São abordagens diferentes, eventualmente a pessoa vai querer usar? Vai, mas o domínio é maior quando você trabalha com aquilo e aquilo é a tua linha de raciocínio. Não eu ficar caçando e fazendo recortes de outras terapias para tentar ajudar meu paciente. Eu, enquanto psicóloga TCC, posso buscar da ACT, terapia de aceitação e compromisso, a desfusão, inclusive, é isso, é da ACT. Sim, porque a ACT dialoga com a TCC, a ACT vem da TCC. Então, seria isso. Pode dar certo? Até pode. É o mais indicado? Não é, tá bom? Ana Flávia, o que é fenômeno sensorial? É quando você não tem uma obsessão, você não tem um pensamento dizendo que algo vai acontecer, igual no caso da Joana, ela sente nojo, ela não tem um pensamento de que ela vai morrer. Ela tem nojo e por conta do nojo, ela sente que ela tem que fazer alguma compulsão, entende? Então, por exemplo, um ex-paciente meu, ele tinha um pensamento, ele tinha uma sensação de desconforto, que ele tinha que lavar a mão não era um número de vezes, até ele se sentir confortável. Ele não tinha o pensamento que ele ia morrer, ele não achava que ele ia se contaminar, mas ele tinha um fenômeno sensorial que era uma sensação de desconforto. Ou, por exemplo, quem tem toque de simetria, fica pensando, ajusta um pouquinho esse bonequinho pra cá, ajusta pra cá, ajusta pra cá. Quanto? 90 graus? Não, só vai ajustando, até a pessoa se sentir mais completa. Isso é o fenômeno sensorial. Vamos lá... Quando vierem, Amanda Souza, quando vierem os medos e a recaída, como lidar? Às vezes tem muita força de vontade e faço os enfrentamentos, mas outras vezes o medo toma conta. Tenta descobrir o que te fez ter a força de vontade, o que está te fazendo se manter firme. Você usou alguma frase, você usou algum vídeo, você está usando o quê? Um cartão de enfrentamento, o que você está usando? Se mantenha consistente nisso, naquilo que te fez dar certo. Leila, tenho toque supersticioso, faço várias compulsões, contagem, cores, faço associação de situações a números, fico associando quase tudo. Porém, o tema é o mesmo. É o medo que eu sinta crise de ansiedade e precise de alguém, da ajuda de alguém. E com isso passe vergonha ou decepcione alguém. Só que quando faço o enfrentamento do toque, ocorre justamente o que tenho medo. O aumento da ansiedade. Me dá uma dica, por favor, uma forma de pensar diferente. Obrigada. O interessante é que o meu toque não diz que vai acontecer algo de ruim com alguém, porque eu sei que não vai. Mas quando fala sobre esse tema comigo, fica ansiosa. Então, cores, contagem, números, né? Tá, Maria, o que acontece? Vocês vão ficar ansiosos? Sim, mas você não vai ter uma crise de ansiedade. Então, eu tenho uma paciente que o toque dela também fala que ela vai passar mal. Não fala necessariamente que é uma crise de ansiedade, mas fala que ela vai passar mal. Toda vez que ela faz um enfrentamento, ela nunca passa mal. E mesmo, vamos pegar, tem uma pessoa ali que, acho que era a Tatiana, né, se eu não me engano, a Tatiana falou que tem crise de pânico, né, síndrome do pânico, transtorno do pânico. Mesmo a Tatiana, que tem transtorno do pânico, ela não fica eternamente numa crise de pânico. Mesmo a crise de pânico, que é o ápice da ansiedade,
né, que seria uma crise de ansiedade, ela não dura para sempre. Então, não é porque vocês vão fazer o enfrentamento, que vocês vão sim ficar desconfortáveis e ansiosos, que vocês vão ter uma crise. E o que eu te diria para te ajudar? É o que eu digo para minha paciente. Tá, e se de fato você tiver uma crise? E aí, o que acontece? O que você vai fazer? Vai fazer o que todo mundo faz quando tem uma crise de ansiedade. Vai fazer uma respiração, vai buscar estratégia, acalme-se. Vai, se você tomar remédio, vai tomar um Rivotril, vai, sei lá, buscar um PS, se for o caso, procurar o pronto-socorro. Não precisa disso, tá, gente? Mas mostra pro teu toque que tem saída. Mesmo que eu tenha uma crise de ansiedade, eu vou resolver, toque. Você tá ameaçando que essa cor, esse número, essa combinação, senão eu vou ter uma crise? Se eu tiver uma crise, eu vou fazer uma estratégia para me acalmar. Eu vou gerenciar a minha ansiedade. O que é uma crise de ansiedade? É o ápice da ansiedade. O que a gente faz? A gente conversa com a nossa mente, a gente usa o questionamento socrático, porque o questionamento socrático ajuda a gente a acalmar, mudar o pensamento, e a gente vai acalmando a nossa emoção. Eu usaria o questionamento socrático, meu toque. Então, você está dizendo que eu vou ter uma crise? Não vou ter, e mesmo que eu tivesse, eu usaria meu questionamento socrático. Eu usaria as técnicas que eu conheço para me acalmar. Eu faria uma meditação, buscaria mindfulness, eu faria alguma coisa. No pior cenário, eu buscaria um hospital. Me daria um calmante e seria isso. Mas não vai acontecer, não vai chegar nesse nível, tá bom, Maria Eduarda? Pessoal, uma dúvida aqui da Bianca. Ela diz o seguinte: tenho toque de violência, consigo entender o que é e que não sou perigosa, mas com isso minha mente cria novas armadilhas. Como me dizer que essa angústia e tudo isso só vai acabar se eu ceder e fizer algo ruim? Tenho muito medo de acabar acreditando nisso e em algum momento fazer algo ruim. O que posso fazer? Tudo me dá gatilho. Conversa, leitura, filme, sempre me dando a entender que tenho que fazer algo. Até quando você explica a técnica IPR, o primeiro impulso é pensar que devo me expor fazendo a violência que o toque manda. Vamos lá, Bianca. Quando eu falo de se expor, a gente está falando de se expor a justamente situações ou pensamentos que vão provar para vocês que vocês não são essa pessoa ruim que o toque está dizendo que você é. Então é uma grande mentira do teu toque essa ideia de que só vai acabar se você fizer algo ruim. Mentira. Primeiro, porque não é da índole de vocês, não é do caráter de vocês, não é dos valores de vocês agir de forma violenta. Não tem a ver com os valores de vocês. Vocês não são assim. Então, não é verdade que tudo só vai acabar se você fizer algo ruim. Mentira. Pelo contrário, a gente vai entrar em um outro problema, né? Segundo, você não vai perder esse controle. Você não vai fazer isso. Então, quando eu falo de fazer EPR, eu tô falando de perder o medo de pensar nessas coisas. Então, se você tá fazendo uma leitura, tá vendo um filme, de você não ficar com medo. Só porque o pensamento veio. Da gente entender que pensamento é um evento mental. Um evento mental não é algo, não é uma profecia, é um evento mental, né? A gente tem pensamentos, tem sentimentos, tem lembranças o tempo todo na nossa mente. Não é porque veio um evento mental que eu preciso dar bola para ele. Por isso que no teu caso ali, né, que eu acho que para você deve estar um pouco mais difícil de fazer sozinha, por isso que é muito importante e eu nem oriento fazer sozinho, tá? Eu prefiro que vocês façam sempre com a ajuda de um psicólogo ou de uma psicóloga, mas por isso que talvez está um pouco mais difícil para você, porque você tá ali com um argumento do toque muito chato, né? De que, então você vai ter que pôr em prática para isso acabar. Mentira. O jeito de acabar com isso é a gente parando de dar importância pro pensamento, a gente parando de ficar com medo, de ficar ansioso em relação ao toque, tá bom? Próxima pergunta. Mais uma pergunta da Tati. Na verdade, ela tá com muita dificuldade de explicar essa dúvida, então eu não sei exatamente qual é a dúvida, mas ela disse que o toque dela é em relação à morte e ela quer saber o que fazer para aliviar. Se de repente ela ir ao cemitério, se isso pode ajudar. Tati, eu sei que é um pouco difícil para você expressar, então vai ser mais difícil ainda para eu conseguir te ajudar nesse ponto. Mas eu vou dar algumas ideias, tá? Se, por exemplo, o toque tá dizendo, se eu não fizer isso, a Leila vai morrer. Ou se o toque tá dizendo que se você não fizer isso, você vai morrer. Ou se o toque tá dizendo que você não pode falar a palavra morte. Ou se o toque tá dizendo, enfim, qualquer coisa nesse sentido, é a mesma lógica das outras coisas. Não é porque você não vai fazer alguma coisa que eu vou morrer. Pelo contrário. A gente vai ter que testar pra você ver que nada vai acontecer, que eu vou estar aqui, gente, eu tô aqui, terça-feira, não morri, fiz as exposições, não morri, não vou morrer por conta disso, se eu morrer, sei lá, porque minha casa vai explodir, entendeu? Porque talvez eu deixei o gás aberto, porque eu deixei alguma coisa aberta, e não porque alguém deixou de fazer uma compulsão. Então, Tati, sobre a questão de ir ao cemitério, eu acho que a gente teria que ter muita clareza de qual é o pensamento. Eu sei que é difícil pra você expressar, mas tenta entender o que o pensamento tá te dizendo, e de acordo com isso, a gente vai ter que testar isso. Como? Eu sei que assusta vocês, mas assim, vamos fazer a hierarquia, tá? Então, por exemplo, você colocou de ir ao cemitério, é uma boa ideia, mas eu tenho que entender exatamente o que o pensamento está dizendo para ver o que mais que eu poderia te sugerir, de repente. De repente, poderia ser algo como,
sei lá, falar a palavra morte, assistir um filme que fala de morte, ver uma música que tá falando, ouvir uma música que fala alguma coisa de morte, enfim, aí a gente teria que fazer a exposição nesse sentido, tá, Tati? E aí talvez entraria na tua exposição a ideia de ir ao cemitério, sim, talvez entraria, só que, sei lá, se o toque diz, que as almas estão aí vagando e que se você não ir pro cemitério, algo de ruim vai acontecer. Se ele tá mandando você pro cemitério, aí não. Mas se não, não, é porque daí o cemitério me remete à morte, então é uma exposição. Aí tudo bem. Então eu teria que entender bem isso. Desculpa não poder te ajudar, porque realmente você não conseguiu explicar muito bem o que é, né? Mas se conseguir colocar aqui nos comentários, daí eu te ajudo melhor. Vamos para mais uma pergunta agora da Antônia. Ela pergunta, por que o toque vai mudando para outros toques? Então, é bastante comum de acontecer de mudar o toque. Pode ser que você tenha ao mesmo tempo vários tipos de toque. Eu tenho paciente que tem, sei lá, toque de contaminação, tem toque religioso, tem toque agressivo, supersticioso. É possível ter vários tipos de toque. Por que ele vai mudando? Não tem uma explicação, sabe? Não tem uma explicação, mas é fato que isso é uma característica do toque. Por quê? Não sabemos também, mas faz parte do transtorno, é o jeito que o transtorno se manifesta. Então não tem uma explicação concreta sobre isso, tá bom, Antônia? Pessoal, agora mais uma pergunta do Wellington. Como ele mandou em áudio, eu não vou pôr para vocês escutarem, mas ele diz que ele tem 54 anos, ele é casado, tem filhos, e ele tem tido pensamentos, imagens na cabeça dele, de toque sexual, de toque homossexual. E aí ele quer saber, né, se é capaz de, na idade dele de repente virar gay, dele ser gay, etc. Wellington, vamos lá. A gente tá falando de uma pessoa com 54 anos. Vamos supor que, que a gente vai viver até 100 anos, vamos supor, tá? Você já viveu mais da metade da vida. Não vai ser agora que do nada você vai se descobrir gay. A pessoa que tem essa orientação sexual, a pessoa que é homossexual, ela já desde muito cedo, ela já tem vários indícios, ela já tem várias coisas dentro da cabeça dela, vários sentimentos que mostram que o desejo dela é por pessoas do mesmo sexo. Porém, Wellington, não é o seu caso, porque do jeito que você me explicou, essas imagens, elas invadem a sua mente, você não queria estar pensando nisso. Então, o que eu posso te dizer é que não, que você não é homossexual, isso faz parte do toque sexual sim, que é o toque homossexual que a gente chama. Então, fica bem tranquilo, não é você. Tenta usar bastante aquela técnica que eu falei da desfusão cognitiva, da metáfora da televisão, de você tentar imaginar como se aquilo fosse um programa de televisão, como se não fosse você. Você é a pessoa que está assistindo, o espectador. Você não é o programa, você não é o pensamento. O pensamento não fala nada sobre o teu desejo. O pensamento não é algo que você escolhe ter. Essas imagens não estão alinhadas àquilo que você realmente gosta, né? O que você vive ao longo desses 54 anos é muito mais importante do que o teu pensamento está dizendo. Lembrem-se disso. O que eu sou, o que eu faço todos os dias, isso que importa, não o que o meu pensamento diz. Certo, Wellington? A Ana pergunta, Leila, o medo e o toque andam de mãos dadas? Falo isso pois tenho muitos medos que não têm fundamento e qualidade e isso tem dificultado dar passo na vida. Perfeita, Ana. Perfeita. Eles andam de mãos dadas, assim, grudadinhos. Porque o que o toque faz para vocês é despertar medo. Tanto pessoas, principalmente pessoas que têm obsessão, imagem, pensamento, impulso, essas pessoas elas têm bastante medo, porque o toque sempre vai fazer ameaças que não se concretizam, mas ele faz ameaças e vocês ficam com medo. E mesmo a pessoa que não tem um pensamento, mas que tem aquele desconforto, aquela sensação desconfortável e se sente obrigada a fazer a compulsão, também fica com medo de ficar com aquele desconforto. Então, com toda certeza, faz muito sentido o que você falou, Ana, muito bom. Acredito que respondi todo mundo, acredito que todas as dúvidas foram respondidas. Se por acaso teve uma dúvida que eu não respondi, me pergunta aqui nos comentários, apenas de quem estava na Masterclass. Mas eu acredito que eu respondi todo mundo, o vídeo ficou super longo, mas eu não queria deixar vocês ansiosos para deixar para outra terça, porque eu pensei, será que eu divido em 2? Será que eu, posto hoje e posto o outro, na quinta? Mas não, tá aí o vídeo, quem quiser e tiver paciência de ouvir tudo, bom vídeo, quer dizer, bom vídeo, já terminaram de ver o vídeo, né? Mas enfim, quem tiver paciência de ter visto tudo, me conta aqui embaixo, Leila, assiste até o final, porque esses são os guerreiros. Quem ficou até o final é bem guerreiro ou guerreira. Me conta se você ficou aqui até o final, me conta, de verdade eu quero saber. Muito obrigada pela atenção, obrigada pela participação na Masterclass, foi incrível estar com vocês. Muitíssimo obrigada e nos vemos na próxima terça do Toque. Até lá!